Voltamos a apresentar Justiça na Tarde. Justiça na Tarde Debate. E vamos lá, já 15 horas, horário de Brasília, e já antecipando aqui o Dia Nacional da Prevenção de Acidentes do Trabalho, que acontece agora no próximo dia 27. Vamos então debater, portanto, aqui este tema com os convidados e a convidada, os quais já aqui apresentamos e que já estão conosco aqui nos estúdios. Nós vamos então, a partir de agora, avançar, portanto, neste tema. É interessante para mim, para você, para os nossos convidados. Importantíssimo você assimilar realmente aí o que nós vamos de alguma forma aqui tratar. Importante para você também, de alguma maneira, fazer a sua parte para que possamos de alguma forma ter ou chegar num ponto ideal. Aí o ideal seria zerar, portanto, os acidentes nos locais de trabalho, que infelizmente ainda é uma realidade e que ainda vem, de certa forma, chamando a atenção das nossas autoridades, como também dos nossos pesquisadores, da comunidade internacional, enfim. Então, vamos nós, a partir de agora, abordar este tema. Deixa eu cumprimentar primeiro a doutora Tatiana Maria Melo Guimarães, né? Doutora Tatiana, seja muito bem-vinda aqui ao nosso debate. Muito obrigado por aceitar ao nosso convite. Muito boa tarde para a senhora. Boa tarde a todos os ouvintes, aqui os demais debatedores, né? Doutor José Almeida, doutor Abel e você, Walter. Um tema que é muito importante e muito caro para a sociedade, né? A questão dos acidentes, e que a gente tem que estar cada vez mais preparados para a prevenção, até mais do que para o controle, porque se a gente previne, não vai ter. E a gente, profissionais de saúde, a gente vem há muito tempo trabalhando a temática, até porque a gente tem uma exposição muito grande aos riscos biológicos, riscos físicos, risco ergonômico, e hoje a gente ainda se depara com a violência nos ambientes de trabalho, que tem trazido várias problemáticas, inclusive afastamentos por questões de saúde mental aos nossos profissionais, por questão de estar no dia a dia enfrentando situações de violência que deteriora a saúde desse trabalhador. Então é com muita satisfação que a gente está hoje aqui para debater. Então vamos lá. Deixa eu também cumprimentar o auditor fiscal, doutor José Almeida, que é como eu disse, né, já os apresentei, né? Mas doutor José Almeida também seja muito bem-vindo. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Muito boa tarde para o senhor. Boa tarde, doutor Walter. É uma satisfação muito grande estar aqui e falar desse tema super importante para o país, né? O acidente do trabalho. Se a gente soubesse, se cada um de nós soubéssemos o problema que isso representa para a nossa nação, né? O prejuízo que isso acarreta. Segundo a OIT, 4% do PIB brasileiro é perdido, o PIB mundial é perdido em decorrência de acidentes e doenças do trabalho. E isso alcança, com o PIB 2024, em torno de 468 bilhões de reais, o que poderia ser investido em educação, em saúde, em transformar o nosso país num país de fato, né, que merece, né, bem desenvolvido. Então vai ser um prazer falar sobre esse tema e quero também dar minha boa tarde ao doutor Abel, doutora Tatiana. Vai ser muito interessante aqui hoje. Eu tenho certeza que sim. Vai ser super interessante. Doutor Abel Cunha, também aqui conosco, também seja muito bem-vindo. Muito obrigado também por aceitar aí mais uma vez o nosso convite e muito boa tarde para o senhor. Boa tarde, Walter Lima. Agradeço o convite da TV da Rádio Justiça. A TV Justiça, tudo junto, doutor. Tudo junto. Aqui que desde 2018 eu tenho o prazer de caminhar junto como professor universitário e gostaria de cumprimentar e saudar todos aqueles que nos escutam. Esse tema de suma importância para que nós possamos sair da sala de aula e não somente por uma semana, por um dia de prevenção, porque todo dia de prevenção nos remete a uma reflexão. E essa reflexão, como o nosso auditor, Dr. José Almeida, trouxe um índice assim alarmante, nós temos um gasto exacerbado, nós temos acidentes assim que a prevenção, basicamente, a educação e outros cursos que nós vamos debater aqui podem evitar. Saúdo aqui Dr. José Almeida, que eu já tive o prazer de conversar um pouco, doutora Tatiana Maria Melo, enfermeira, pessoas fantásticas que nós vamos trazer esse tema aqui e vamos debater de uma forma brilhante. Interessante que já no início os senhores e a senhora também já nos trouxeram aqui um panorama aí da situação, um volume muito grande de recursos
que, como foi dito aqui, poderiam esses recursos estarem sendo aplicados em outras áreas, mas estamos trabalhando com esses recursos para salvarmos e recuperarmos e enterrarmos as nossas vítimas de acidentes de trabalho, quando na realidade a palavra prevenção é a chave de tudo para que possamos então dar a volta por cima. Eu vou formular aqui um questionamento para os três e, evidentemente, que cada um tem importante a sua resposta. Como eu disse na abertura do programa, na década de 70, o Brasil tinha um título vergonhoso de ser o campeão na produção de acidentes de trabalho, ou seja, principalmente com mortes. Era o campeão, era imbatível. A pergunta é justamente essa, de 1970 para hoje, muito tempo já se passou, quero crer que beirando uns 50 ou passando um pouquinho de 50 anos, já se passou. E a pergunta é justamente essa, mudamos em alguma coisa ou ainda a OIT, a Organização Internacional do Trabalho, nos mantém com esse título? Começa com a senhora, doutora Tatiana. Eu acredito que a gente já avançou bastante, né? Da década de 70 para cá, na área da saúde, que é a minha área, a gente tem hoje vários órgãos dentro da instituição hospitalar que a gente trabalha, que é o SESMIT, tem a CIPA, que trabalha com essa prevenção de acidente, né? As comissões, e também a questão da própria educação. A formação do profissional hoje, ele já tem uma formação mais para prevenção. Naquela época, a gente não tinha tantos equipamentos de proteção individual que hoje o profissional de saúde ele tem mais e ele sabe mais usar, porque inclusive com a pandemia ela deixou essa como é que eu posso dizer, uma lacuna, mais uma lacuna que ela vinha até então não tinha falta de EPI, né? Porque as pessoas, na verdade, não usavam, né? Então, eu trago essa reflexão. Então, antes da pandemia, a gente ia nos hospitais e não via ninguém de máscara, salvo naquelas situações em que era um paciente que tinha isolamento respiratório. Com a pandemia, e aí a gente teve que ampliar esse uso dos EPIs, aí a gente teve mais educação para que todos os profissionais usassem os equipamentos de proteção individual da forma adequada, como já deveria estar há muito tempo utilizando. E aí hoje a gente vê, quando chega nas instituições, às vezes a própria população já é o fiscal, quando chega o profissional notário, pergunta por que você não está usando? Então tudo isso é educação, e o que eu vejo é que a educação da população, também dos profissionais, ela vem melhorando, e com isso a gente vem diminuindo os acidentes. Eu tenho 22 anos de formado, quando eu comecei a trabalhar, a gente não tinha tanta fiscalização com relação, por exemplo, à prevenção das vacinas. Profissional de saúde, a gente tem obrigatoriamente que ter a vacina da hepatite B, porque no acidente pérfuro cortante é uma das vacinas que vai livrar um profissional, por exemplo, da contaminação pela hepatite B. Quando eu comecei, a gente não tinha essa cobrança. Hoje, você vai ser admitido, você tem que trazer a sua carteira de vacina. Então, ótimo. Eu acredito que as portarias do Ministério do Trabalho, com o Ministério da Saúde, têm avançado também essa cobrança, junto aos empresários que contratam os profissionais e junto, por exemplo, às escolas. Eu também sou docente e a gente só leva o aluno para o campo se ele tiver com essas vacinas e com a educação para uso dos EPIs. Então, com a pandemia, a gente passou a ter uma maior educação interna dos ambientes de trabalho para usar os equipamentos de proteção individual relacionado aos profissionais de saúde, que o risco biológico é um dos maiores que a gente tem. Perfeito. Deixa eu chegar também no doutor Abel. Doutor Abel, claro que a pergunta permanece a mesma, né? Década de 70 para hoje, o senhor não era nem nascido em 70, mas eu sei que o senhor é estudioso, eu sei que o senhor fez muita leitura, pesquisou, então conta para nós, alguma mudança de lá para cá? Bem, essa posição desonrosa do primeiro lugar, tivemos uma melhora porque saltamos do primeiro lugar para o quarto lugar. O Brasil está atrás atualmente da China, que lidera, da Índia em segundo lugar e a Indonésia, que está em terceiro. Então, falar que nós tivemos uma melhora, nós tivemos significativa, pouco significativa, mas nós saltamos do primeiro para o quarto lugar. Mas a população da China é 10 vezes maior do que a nossa. Na proporção, acho que a gente ainda está em primeiro lugar, não está não, doutor Abel? Estatisticamente, nós estamos em quarto, então vamos ver por esse ponto como melhora. Uhum. E como a doutora Tatiana falou, o básico, o princípio, nós temos leis, nós temos normas. O que precisa ter é uma consciência, não só dos trabalhadores, mas também da sociedade para cobrar, não somente no hospital. Eu acho que uma questão básica, nós vamos fazer um lanche, luvas, toucas,
máscaras. Tem pessoas que, independente do lugar, não se importa. E é a cobrança que tem que iniciar e partir da gente. É óbvio que ninguém vai andar com a CLT na mão, com as normas regulamentadoras no bolso, ou mesmo fazer denúncia que eu vou fazer um lanche, eu vou denunciar, vou ligar aqui para o FT vir fazer uma inspeção. Então, proporcionalmente, como o senhor bem observou, Walter, a China tem uma população bem maior que o Brasil, mas nós temos que ter esse ponto de vista como um avanço. É claro que a pandemia nos trouxe olhares diferenciados, não somente aí para a questão da prevenção no campo da medicina, da enfermagem, mas de uma forma geral, o cuidado para usar equipamentos, para evitar qualquer questão de contaminação ou compartilhamento de uma questão simples, gripe. Aqui no Distrito Federal nós passamos por esse período que estamos saindo, graças a Deus, da gripe. É comum ver as pessoas no estado da gripe utilizando máscaras. Doutor Almeida, agora deixa o senhor por último, você sabe por quê, né? Você tem aí dados oficiais, como também os demais convidados também têm esses dados oficiais. E aí? Mudamos em alguma coisa? Eu vou dividir a pergunta em duas partes. Fique à vontade. E respeitosamente, assim, abrir uma discordância. Uma divergência respeitosa. Bem, vamos lá. Assim, os dados. O Brasil é o primeiro lugar e hoje está em quarto, enfim, né, doutor Amel? Mas assim, respeitosamente, né, colocando a questão, não é bem assim, né? A gente tem, quando vai falar sobre acidente de trabalho, a gente tem os critérios de apuração do que é um acidente do trabalho. No Brasil se considera isso, em alguns estados na Europa considera aquilo, nos Estados Unidos assim, na África de outro jeito. Então, a população que está assistida por isso, né? Então, assim, há muita gente que fala assim, olha, não é isso, não é dessa forma aí o Brasil. Assim. E, de fato, se a gente observar o que aconteceu aqui no país, desde 1950, com as primeiras CIPAT, Semanas Internas de Prevenção de Acidentes do Trabalho, né? E que desenvolveu a campanha de prevenção em 1970. Em 78 vieram as normas regulamentadoras, Lei 3.214, que instituiu um rol de normas que regulamenta o trabalho. Né? Com todas essas questões, eu quero falar assim, que o Brasil ele tem um sistema de proteção ao trabalho muito forte, fortíssimo. Nós temos constituído por quê? Por leis, né? A gente tem um ordenamento jurídico, né? A nossa Constituição, as convenções internacionais que foram recepcionadas. A gente tem a CLT, muitos países não têm isso. Eu fui na África fazer um curso lá, né? Eles não chegam nem próximo ao que nós temos, né? Então, por isso que eu falo assim, quarto lugar, vamos com cuidado, né? Então, assim, nós temos esse ordenamento jurídico que eu estava falando, Constituição, Convenção Internacional, né? Temos o direito, inclusive fundamental, está escrito lá na Constituição. A gente tem normas regulamentadoras, temos portarias, decretos. Nós temos dentro das empresas, institutos, nós temos CIPA. Desculpa, eu estou um pouquinho assim, eu acho que é o clima seco de Brasília. Não é acidente, né? De trabalho. Não é acidente de trabalho. Mas dentro das empresas nós temos instituições, nós temos as comissões internas de prevenção de acidentes do trabalho e assédio, né? E constituída por trabalhadores, olha que coisa interessantíssima, nós temos os serviços especializados, é de lei, está lá na norma. Nós temos também empresas de assessoramento, tem que fazer os projetos, os programas de gerenciamento de riscos, os programas de controle médico, de saúde ocupacional e outros tantos programas de proteção respiratória. Fora das empresas, nós temos outras instituições, como o Ministério do Trabalho, a Inspeção do Trabalho, o Ministério Público do Trabalho, a Justiça do Trabalho, né? Também temos. Então, assim, esse sistema de proteção ao trabalho está constituído. O que nós precisamos, de fato, é melhorar cada vez mais, né? E fazer com que ele funcione de forma azeitada e para evitar realmente essa quantidade de acidentes do trabalho. E se me permite, eu vou falar mais um pouquinho. Fique à vontade. Eu acredito, assim, que esses números de acidentes do trabalho que nós temos, de 2024 aqui, por mês, a gente estima em 724 mil comunicações de acidente de trabalho e mais alguns que o INSS, por perícia, caracteriza. Isso dá 66 mil por mês, 2.200 por dia, 92 por hora e 1,53 por minuto, né? Eu acredito que isso é bem mais, porque no país nós temos assim, um negocinho chamado subnotificação, né? Ora, se a gente ver direitinho, assim, a OIT, a Organização Internacional do Trabalho, ela fala que 84% das mortes anuais decorrentes do trabalho, doutor Abel, elas são
decorrente de doenças. As nossas comunicações de acidente por trabalho, elas estão em torno de 1% dos casos. Então, assim, a subnotificação é exagerada porque muitos empregadores, em vez, né, de tornar o ambiente seguro, preferem não comunicar o acidente de trabalho para ter um benefício com relação ao FAP, né? Então, tem uma diminuição do seguro de acidente do trabalho. Então, enfim, respondendo então a sua pergunta, nós temos evolução. Mas nós temos muita coisa para perguntar. Isso, inclusive, nessas respostas muita. do senhor, eu vou perguntar ao senhor, cadê a fiscalização? Vamos lá. Né? É importante, né? Enfim, nós vamos avançando. Só consolidando a resposta, nós Sim. temos assim, tivemos evolução, sim, bastante, Sim, né? isso é ótimo. Isso é bom. Os Os números são imprecisos, eu acredito que a gente está numa situação mais complicada do que nós temos hoje, né? Precisamos melhorar muito, mas eu acredito que nós não estejamos assim, no quarto lugar, não. Tá ótimo, então, muito bom. Deixa eu voltar com a doutora Tatiana. Doutora Tatiana, claro que quando a senhora já nos trouxe aqui, como primeira resposta, uma palavra que praticamente os senhores também pronunciaram, a palavra justamente a questão da Covid, né, onde o mundo todo precisou, portanto, enfrentar essa situação. E hoje os dados indicam que uma das profissões que está mais no foco da produção dos acidentes de trabalho está justamente no campo da saúde. Olha só como a coisa mudou de eixo. Porque alguns anos atrás, eu acho que os senhores e a senhora também lembram, que nos canteiros de obra da construção civil era realmente algo assim impressionante, né? Soterramento, queda de andaime, choque, cortes e outras coisas mais. Aí veio, portanto, aí a Covid, onde muitos descobriram que sequer sabiam lavar as mãos. Né? Sequer a gente sabia lavar as mãos, foi preciso alguém aparecer na tela, olha, lava as mãos assim, não é só passar o sabão para poder correr com o vírus, alguma coisa. A gente ainda está muito assim no início e sequer sabíamos lavar as mãos. Evidentemente, os nossos heróis da área de saúde que foram para a linha de frente, salvaram muitas vidas, como também muitos também pereceram, salvando realmente aí, vidas. Então, acho muito importante, né, a gente, evidentemente, não esquecer o antes da Covid e jamais esquecer também o pós-Covid nesse campo, nessa linha que nós estamos falando, portanto, aí no acidente de trabalho, como também na saúde do trabalhador. Por que mudou de eixo? Hoje são as pessoas que trabalham na saúde que, infelizmente, produzem um número maior de acidentes de trabalho do que a construção civil. Evidentemente que novas tecnologias também chegaram no campo da construção civil, enfim. E hoje, portanto, temos essa tristeza, né, de ver, portanto, aí a área de saúde enfrentando essa situação. O que houve? Eu acredito que sempre teve uma exposição muito grande. O que houve foi o aumento da divulgação das notificações. Como o doutor José Almeida colocou, a gente tem muita subnotificação. Com a Covid, a gente intensificou a necessidade das pessoas notificar quando elas tinham adoecimento, quando tinha uma internação, um óbito relacionado a um profissional de saúde com Covid. Inclusive, o Conselho Federal, na época, a gente teve um boletim que todo dia os conselhos regionais notificavam morte por Covid de profissionais de enfermagem. Nesse boletim, naquele primeiro ano, que foi o ano mais intensificado, a gente teve mais de quase 1.000 óbitos de profissional relacionado à contaminação no seu ambiente de trabalho. Então, a gente não tinha esse olhar de orientar o profissional a notificar. Hoje, a gente intensificou, né, durante a Covid, a importância dele procurar o setor do hospital. Quando ele tiver um acidente por pérfuro cortante, já todo hospital tem que ter o seu protocolo. Isso, inclusive, é uma exigência nossa da fiscalização dos conselhos regionais. A gente fiscaliza e verifica se o hospital tem um protocolo de acidente pérfuro cortante, que é um dos que mais acomete nossos profissionais hoje. Hoje a gente tem uma educação voltada também para a formação de técnicos auxiliares de enfermagem e enfermeiros com relação à ergonomia durante
durante o seu labor, porque a gente tem muitos profissionais que se aposentam cedo por problemas de coluna, né, pelo peso. A maioria somos mulheres, né, 85% da enfermagem são mulheres, que muitas vezes tem que, dentro de uma UTI, dar banho no leito de um paciente que tem o dobro do peso dela, né? Então a gente também tem muito essa doença ocupacional por questão da ocupação mesmo, de ter que cuidar do paciente, e tem se intensificado muito durante a Covid e agora o uso correto dos equipamentos de proteção individual. E como você falou, na época da Covid a gente teve que treinar como colocar a máscara, como tirar sem contaminar, como botar o capote, que é aquele avental, sem na hora de tirar você se contaminar, porque o que maioria acontecia com nossos profissionais não era durante a atuação na assistência ao paciente, é na hora que ele ia retirar que ele se contaminava. Então a gente teve toda essa questão do fluxo, de como entrar, de como sair, para que a gente diminuísse a contaminação dos nossos profissionais, que naquela época, quanto mais profissional adoecido, pior era, porque a gente tinha quarentena, né, para aqueles profissionais não pudessem vir trabalhar, para dar assistência ao paciente e não contaminar o paciente. Então, é isso. A gente vê que o que aumentou na realidade foi essa conscientização do profissional para a necessidade de usar o equipamento e de notificar também quando ele sofreu um acidente. Doutora Abel, claro que os acidentes, quando eles acontecem, tem todo um processo, chega até, portanto, aí a justiça. Quer dizer, pelo volume, enfim, que geralmente acontece esse tipo de acidente com pessoas morrendo, enfim. Quer dizer, dá para a gente entender que hoje quem emprega de alguma forma está tendo um cuidado maior, até porque ele também sofre as consequências, né? Sente a dor da pessoa que trabalhava morrer, e evidentemente vai ter que desembolsar também para poder, de certa forma, ali indenizar a família, portanto, dessa pessoa, e ainda, caso seja possível, recebe uma outra multa das autoridades competentes, enfim, quer dizer, doer no bolso seria uma maneira de fazer com que esse tipo de consciência crescesse no nosso meio. Não estou aqui generalizando, porque eu sei que tem muitas empresas aí que de alguma forma são exemplos, né, de como tem que ser. Walter, eu vou trazer aqui as duas informações anteriores para responder. Primeiro, o Dr. José Almeida, como AFT, ele trouxe aqui um índice e ele falou do dado oculto. Nós só temos basicamente 1% desta publicidade. Isso também se deve, não a questão, eu falo basicamente do que é direcionado tanto pelo profissional no âmbito aqui da advocacia trabalhista, quanto pela pessoa que tem algum problema com a empresa. Porque assim, tem um acidente de trabalho, o acidente de trabalho não é de competência da Justiça do Trabalho. A Constituição vai trazer no artigo 109, inciso 1º, que é de competência da Justiça Comum, da Justiça Estadual. Então, está certo ou está errado? O acidente de trabalho, na minha visão, tem um acerto. Porque assim, o acidente de trabalho nós podemos apurar eventualmente pela Justiça Criminal. Eventualmente, se for algo com dolo eventual, se for algo culposo, que acontece por imperícia, imprudência ou negligência. Mas, de uma forma desse dado oculto, quando qualquer funcionário tem um problema com a empresa, com um acidente de trabalho ou um efeito posterior. Hoje nós temos aqui, a doutora Tatiana citou no início, nós temos muitos problemas mentais, muitos problemas que são causados de depressão ou qualquer outra coisa, síndrome do pânico, relacionada ao trabalho. E aí nós trazemos esses dados porque, o trabalhador vai sair da empresa, ele só fica pensando na rescisão de trabalho, nas horas extras, somente nisso. Quanto que ele vai ganhar? Quanto que ele vai ganhar, e aquilo que ele quer no processo, e vai para a Justiça do Trabalho para isso. E aí, até o Dr. José Almeida, conversando anteriormente, nós temos algumas profissões que os efeitos do acidente de trabalho são postergados em 5 anos, por exemplo.
não vamos citar aqui, né, doutor José, mas basicamente tem profissões que são expostas ao excesso de frio, ao excesso de barulho, que o retorno vem daqui a 5 anos. Então, deslocar essa competência do acidente do trabalho para a Justiça Estadual é algo positivo, porque a Justiça do Trabalho, nós sabemos que ela é bem carregada, mas ela é sobrecarregada do básico. É a rescisão do contrato de trabalho, é o reconhecimento de horas extras, muitas vezes os adicionais de insalubridade, periculosidade, mas o que interessa relacionado aos acidentes, até no âmbito judicial, entra na chamada cifra oculta. Entendo. Tá? Eu passo então agora para o doutor Almeida. Doutor Almeida, eu sei que o senhor tem muitos dados aí, e evidentemente trabalhar em cima de dados é importante, pelo menos para tomar, portanto, aí as devidas providências. Mas o que eu vejo também é que hoje as pessoas, de alguma forma, elas não compreendem muito bem ainda o que vem a ser o acidente de trabalho com a questão da doença ocupacional. Quer dizer, são dois fatos que, com toda certeza, têm o mesmo efeito, né, para a pessoa que, de alguma forma, está ali trabalhando, como também para quem está dando emprego, como também para o Estado brasileiro. O que é mais assim, primordial, né? Evidentemente que as providências têm que caminhar juntas, mas qual é que produz mais, portanto, a incapacidade, portanto, para o trabalho? O acidente ou a doença ocupacional? Pergunta difícil, né, Walter? Mas o senhor não tira de letra. Vamos lá. Então, assim, ó, o acidente do trabalho, ele tem assim, a doença é um dos tipos do acidente do trabalho. Ah, é um dos tipos? Né? Então, assim, nós temos assim, ó, a Lei 8.213, fala assim, olha, acidente de trabalho é aquele decorrente do exercício de alguma função laboral. Né? Pode ser, mas eu trabalho em casa remoto. Pois é, teoricamente, você está em casa, você está trabalhando, se você tiver um acidente é do trabalho. E tem algumas equiparações com relação a isso. Há um deslocamento, uma violência, alguma coisa desse tipo. E, assim, a doença faz parte, né? Então, o que acontece com relação à doença e o acidente que a gente chama típico, né? A gente tem um acidente típico, tem a doença, tem de trajeto, né? Algumas outras questões. Então, assim, o que acontece? O típico é aquele que foi feito, esse que a gente comumente fala assim, o acidente ocorreu, eu estava trabalhando, caí, machuquei, eu caí de um andaime, eu fiz isso, eu fiz aquilo, assim. O trajeto, o deslocamento, como eu falei, e a doença é aquela em que há uma alteração biológica, há uma perturbação física, e muitas vezes essa perturbação, essa alteração, ela ocorre aqui, mas a doença vai se manifestar posteriormente. Esse prazo aí de latência dele pode ser X de acordo com a doença, por exemplo, uma silicose, né? Ela vai se manifestar 20 anos depois. Né? Então, o que acontece? É importante que as empresas, todos, né? Porque quando a gente fala em segurança e saúde do trabalho, não existe assim, empregador é inimigo do trabalhador, que é inimigo da inspeção, que é inimigo do advogado. Não existe isso. Todo mundo tem que caminhar na mesma direção, porque o prejuízo é para todos. 98,5% das empresas do Brasil, elas são constituídas por micro e pequenas empresas. Quando acontece um acidente, assim, pode até fechar essa empresa. Né? Imagina uma pessoa tem 4 trabalhadores, um se acidenta. Normalmente, hoje, né, a gente tem a popularização do MEI, né, também, né? E o proprietário também é um trabalhador dessas pequenas, ele está lá no dia a dia, muitas vezes. Quando acontece com ele, acaba com a empresa, né? Um acidente grave. Quando é com o empregado, o que acontece? Além das questões cíveis, né, de indenizações cíveis, pode ter punições administrativas, uma ação regressiva do INSS, isso aqui, né? Porque todo seguro ele cobra se a pessoa tiver cumprido os requisitos do seguro e paga-se o valor, né? Então, assim, se você não aplica as regras de segurança e há um acidente e há verificação que isso aí, que o acidente decorreu porque não foram observados isso aí, o INSS pode entrar com ação regressiva e cobrar todas as despesas que houver do Estado, ali com esse caso. Isso é óbvio, se a gente está dirigindo no nosso carro e a gente bebe algum produto aí alcoólico, né? E tem um acidente, a seguradora, sabendo, ela não vai pagar, porque você se excluiu, é um excludente do prêmio, né? Você, vacilei aqui, não é isso. E a mesma coisa deveria ser
com relação ao acidente de trabalho. Infelizmente, não ocorre nessa proporção. Mas, então, nesse caso, a empresa ela tem que fazer o quê? Cuidar do seu ambiente de trabalho, né? Ela tem que fazer o que lá? Eu vou identificar perigos. Eu tenho um estabelecimento qualquer. Você que está nos ouvindo aqui, o telespectador. Eu tenho um estabelecimento, eu tenho uma panificação. Eu faço pães, não só venda, não é uma padaria, é uma panificação. Opa, quais são os perigos que tem na minha padaria, né, na minha panificação? Olha, tem máquinas aqui que podem machucar a pessoa e tudo mais. Eu identifico esses perigos, eu elimino os riscos existentes. Como é que, por exemplo, barulho? Tem uma máquina aqui que produz muito barulho e ela vai causar, a longo prazo, perda auditiva em quem está ali, inclusive na própria pessoa, né? O que eu faço? Opa, troca essa máquina por uma silenciosa. Eu não consigo trocar a máquina, então eu vou colocar, enclausuro ela, boto um abafador de ruído, coloco ela lá no cantinho, onde não está. Então, assim, eu diminuo, eu afasto esse risco, primeiro eu elimino, depois eu diminuo e fico sempre cuidando, fazendo audiometria para ver se está afetando ali o ouvido do trabalhador, de quem está ali presente. Então, as empresas têm a obrigação normativa, junto com seus profissionais de segurança e saúde, de fazer isso, identificar os perigos, eliminar, controlar os riscos, né, fazer todas as medidas administrativas e é importante dizer, eu sei que eu estou me alongando um pouquinho, doutor Walter, mas me perdoe, porque é importante falar. E, por último, utilizar o equipamento de proteção individual. Ele é o último. Por que ele é o último? Imagina o senhor que eu morei 19 anos em Cuiabá. Né? É meio quente lá. Eu adoro Cuiabá, tá? Isso é bonzinho, você fala meio quente. Adoro, né? A cidade lá. Moraria lá quente? De novo, com tranquilidade. Mas, enfim, né? Imagina uma pessoa usar uma roupa toda aqui e tudo mais num calor é um pouco difícil. Imagina a pessoa coloca uma luva e vai pegar um saco de lixo nosso, que a gente às vezes coloca um vidro lá e se machuca. Opa, mas ele tem que ter uma luva. Diminui o tato, né? Então, assim, o trabalhador tenta fazer da melhor forma. Então, assim, o EPI, por si só, ele não vai garantir a segurança, não vai garantir a saúde. Uma máscara, por exemplo, toda máscara ela tem um pouquinho não é 100%, né? Então, assim, a regra, a ordem estabelecida, tá na NR isso aí, tá? Tem uma norma que fala isso, olha, o último, uma vez que você não conseguiu, você usa. Porque senão, o que acontece? Frente a um risco, tome EPI, trabalhador, está aqui o EPI, você se vira e o problema é seu. Não é dessa forma. Né? É importante, não estou falando que não é importante, não, é super importante, tá, Tatiana? Super importante. Tem funções que não há outro jeito mesmo, é o EPI. Mas é o último. Então, há essa obrigação legal, há uma hierarquia de normas de proteção, tá? E as empresas têm que comunicar tanto os acidentes típicos quanto a suspeita de doença. Eu não sei se ele está doente ou não, teve uma alteração. Comunica. Quem faz o nexo é o INSS. Entendo. Deixa eu voltar com a doutora Tatiana, então, doutora Tatiana. Fiquei assim, muito pensativo quando a senhora, né, primeiro pontua que na área de saúde é onde, infelizmente, hoje tem os maiores números em relação à incapacidade, como também aos acidentes, portanto, aí, de trabalho. A senhora citou alguns casos, né, onde, no caso, a enfermagem é a mão para toda a obra, né? Ela que, de alguma forma, chega ali e toma todas as providências. Evidentemente, às vezes, tem pessoas, né, que precisam ser, de certa forma, conduzidas e evidentemente que tem que se esforçar muito quem está fazendo esse tipo de trabalho, e a gente vê que elas fazem isso com um sorriso, né? Quando eu falo isso, eu quero homenagear, portanto, aí o pessoal da área de saúde, como também todos os trabalhadores, mas por conta do que antes da Covid já sempre foram, né, mão de obra em todos os sentidos, com a Covid a mesma coisa, enfim. Mas diante desse quadro, o hospital, de alguma forma, ele tem como adotar algum tipo de providência para minimizar ou então zerar esses efeitos que causam, portanto, esses danos para os trabalhadores da saúde, que os colocam como os primeiros no Brasil, infelizmente, a ter o maior número de registros por conta dessa situação? Infelizmente, a gente saiu da questão do risco biológico e entrou agora, né,
principalmente agora pós-Covid, durante o Covid, mas agora tem se intensificado a violência contra os trabalhadores da saúde, médicos, enfermeiros, principalmente nas unidades de pronto atendimento. Então, a gente tem registro em São Paulo, por exemplo, 80% dos profissionais de enfermagem já sofreram violência no seu trabalho. Na maioria das vezes são por questões que não dependem do trabalhador, superlotação, a falta de dimensionamento então, já é culpa do Estado. A falta de dimensionamento de profissionais ali para atender não é culpa de quem está lá no dia, no plantão. A falta de insumos, a falta de material para atender o paciente não é culpa dele que está ali, o profissional que está ali escalado no dia, mas é ele que está levando soco na cara, é ele que está levando a falta de condições de trabalho, porque muitas vezes ele é agredido verbalmente, essa agressão verbal, psicológica e muitas vezes chega na agressão física, tem prejudicado a saúde mental deles e muitos estão se afastando por questão de síndrome do pânico, por questões mesmo de ansiedades no retorno ao trabalho. E aí, aonde que a gente tem a maior parte dessas violências, que hoje supera os acidentes por risco biológico, pelo menos nas nossas notificações, as doenças ocupacionais hoje relacionadas à enfermagem, ela está muito relacionada à saúde mental dos trabalhadores. E o absenteísmo também. Então, muitos hospitais, a gente hoje está trabalhando com índice de segurança do trabalho para dimensionar a equipe de enfermagem, já contando com esse absenteísmo dos afastamentos por questões de saúde mental, que é o principal hoje dentro da profissão. Então, assim, hoje, se a gente não tem a educação da população para respeito desses profissionais, porque a gente está lá para acolher, para atender da melhor forma. Agora, se não tem a medicação, não é a gente que compra a medicação. Se não tem mais profissionais para atender e diminuir a fila de espera, não é a gente também que contrata. Só que a gente é que está sofrendo, justamente porque a gente é a porta de entrada, é quem recebe. E quem mais sofre é a enfermagem, porque o primeiro contato de todo paciente dificilmente é um médico, primeiramente é a enfermagem. Então, ele descarrega logo toda a raiva, a falta do que ele não tem na enfermagem, para quando chegar lá, ele já está mais calmo, né? Então, hoje, das notificações que a gente tem em vários estados, a gente chega a ter, em 2013, a gente fez uma pesquisa perfil da enfermagem. Nessa época, 2013, a gente tinha 1 a cada 4 profissionais relatavam que já sofreram violência, seja física, psicológica ou verbal, durante a sua atividade profissional. Hoje, a gente tem aqui no DF, mais de 80% na pesquisa que foi feita agora pelo Conselho Regional de Enfermagem, e em São Paulo mais de 80% dos profissionais relatam que já sofreram violência durante o seu exercício profissional. Então, o que a gente vem trabalhando hoje, inclusive com audiências nos Conselhos Regionais de Enfermagem, junto com o Ministério Público, é exatamente a questão da educação da população com relação à assistência à saúde, porque a violência não resolve nada, né? A violência só piora. E se a gente não tem essa educação, a gente vê que cada vez mais a gente vai ter menos trabalhadores querendo ficar na porta de entrada. Eu mesmo já sofri violência, porque eu trabalhava numa urgência lá, eu sou do Piauí, e trabalhava numa urgência lá de Teresina. Uma gangue invadiu o hospital de periferia que eu trabalhava, botou a faca na cintura minha e do médico e disse: se o cara lá que estava baleado saísse morto, a gente ia morrer. E aí a gente ter que prestar assistência a um paciente com a faca na costela é difícil. E logo depois que passou isso, eu passei 3 meses sem conseguir trabalhar. Né? Afetou. Então eu não conseguia ficar na porta de entrada, eu fui deslocada para uma enfermaria. Então, eu era porta de entrada. Como afetou meu psicológico, eu tive que ser deslocada, fazer tratamento psicológico. E aí é importante as empresas ter também suporte, né, de acompanhamento desses trabalhadores que sofrem esses tipos de violência, para que ele possa retornar novamente. E graças a Deus eu retornei. E estou aqui hoje conversando, não sofro mais, mas até uns anos atrás eu ia falar disso, eu chorava pelo o terror que eu passei naquela noite. Né? Então, assim, não é fácil para o trabalhador de saúde estar nessas portas de entrada, de UPA, no SAMU, né? A gente tem casos aqui relatados de o SAMU demorar por conta que são várias ocorrências, e quando a técnica de enfermagem chegou com o condutor na casa da paciente, a filha deu um soco na cara dela, por conta da demora.
E aí, doutor Né? Abel, quer dizer, são relatos que com toda certeza nos impressionam. Evidentemente que temos conhecimento também desse tipo de ocorrência, sabemos perfeitamente que a área de saúde está sufocada, em que pese nós temos um SUS que temos que tirar o chapéu, mas que precisa de, com toda certeza, já abordamos esse tema aqui, precisa de mais investimentos e outras coisas mais, porque é fantástico, né? Tanto que tivemos recentemente aí um cidadão norte-americano que precisou de um atendimento, foi atendido, enfiou a mão no bolso para pagar e alguém falou, não, aqui você não paga nada não. Mas como? Né? No meu país ali mesmo, para olhar para o médico tem que pagar, imagina que a pessoa é tratada. Bom, mas vamos direto aqui ao ponto. E quando a gente depara com esse tipo de situação, né? Com os hospitais, focando aqui os hospitais, como muito bem pontuou aqui a doutora Tatiana, e temos, portanto, essas dificuldades, pessoas que, com toda certeza, quando tomam um tipo de ação, evidentemente, teriam que ter a devida calma, mas temos também que entender o lado dela também, enfim, quer dizer, a justiça, quando ela aborda um caso como esse, doutor, como é que faz, né? Ou seja, um paciente que estava sentindo dor, deu um soco na enfermeira que não merecia esse soco, porque ela estava ali tentando ajudá-lo, mas ele acabou fazendo isso. Então, no médico que, depois de ter trabalhado ali não sei quantas horas, sentou ali para descansar um pouquinho, cochilou, de repente pode ser preso por conta disso. Enfim, então é uma situação realmente ainda que precisa avançar bastante. Punição seria a solução ou a solução seria justamente uma discussão mais ampla? Doutor Walter, eu sempre costumo dizer que a punição, quanto mais severa, maior um retorno benéfico para a nossa população, principalmente num rigor não tão excessivo relacionado às penas. Primeiro, a doutora Tatiana citou que o caso dela aconteceu no Piauí. Aqui no Distrito Federal, todos os hospitais públicos, eles possuem um posto policial. E aqui nós vamos entrar posteriormente numa dimensão relacionada ao concurso público. Mas todo hospital público tem um posto policial onde fica 1 ou 2 policiais civis. É um para registrar a ocorrência. Exatamente. De acidente. Eventual acidente ou quando vem alguma pessoa que foi vítima ali de disparo de arma de fogo para já realizar um cadastro e já soltar aí nas delegacias. Então, eu creio que uma prevenção, um atendimento policial ali prévio evitaria. Aqui nós temos uma evolução que hoje nós temos uma terceirização do serviço. Antigamente, nos anos 90, nós tínhamos, nas escolas, nós tínhamos porteiros concursados, merendeiras, né, concursadas, e hoje tudo é terceirizado. Basicamente, na rede pública de saúde, está partindo para a terceirização e poucos mantêm o vínculo como concurso. E essa terceirização, muitas das vezes, nem sempre, pode trazer aqui um prejuízo. Um prejuízo, obviamente, para aqueles que lá estão trabalhando e estão sendo expostos. Em caso de uma pessoa, eventualmente, onde não tem uma polícia civil, não tem um policial militar naquela hora, reagir contra um técnico de enfermagem, um enfermeiro, um médico ou quem quer que seja, até mesmo um vigilante, que nós temos aqui no Distrito Federal, obviamente já tem casos aí com repercussão, a polícia é acionada, aguarda o tratamento, se a pessoa estiver em tratamento, depois conduz para a delegacia e realiza o auto de prisão em flagrante. Eu creio que se nós tivermos, por exemplo, uma qualificadora no delito de lesão corporal, ou mesmo de tentativa de homicídio, quando for um funcionário, um servidor da saúde, aumentando aquela punição, já traz uma conscientização. Poxa, será que eu... Primeiro que não precisa, isso é fato, né? Na mentalidade normal é inimaginável. Mas se acontecer, a punição ser mais severa do que um crime comum, ou seja, traz um crime qualificado. E retornando aqui ao que o doutor José Almeida falou, e ainda falando da pouca comunicação, nós tivemos recentemente, e eu até participei do curso de formação dos AFTs. Tivemos 900, auditor fiscal do trabalho. Isso. Nós tivemos um ingresso de 900, tem uma previsão de mais 400, doutor José? Temos esse número fantástico, hein, doutor? Não, mas espera. Está faltando. Ainda está faltando. Está faltando. Quando eles não estavam, né? O concurso foi ano passado, eles finalizaram aqui, vieram 900 pessoas do Brasil todo fazer o curso de formação aqui no Distrito Federal. Que bom. Eu tive a oportunidade de ministrar algumas aulas e... Não é que a fiscalização vá melhorar, porque a fiscalização de ofício, ela é um número tão reduzido porque ela precisa da iniciativa, ela precisa da denúncia. E aí nós entramos naquela seara do seguro. Ora, foi um acidente de trânsito que aconteceu, o motorista daquela empresa de caminhão tem a apólice do seguro.
E aí o seguro vai cobrir o caminhão, vai cobrir aquela morte acidental, e para a viúva, eventualmente, ou mesmo para o filho, conseguir ali uma indenização, conseguir até os 18 anos da criança um retorno financeiro já é bem complexo. O que não é complexo, por exemplo, não criticando e com todo respeito, a um policial militar que morre em serviço. Quando o Estado vai prestar, obviamente, a assistência para a família, a assistência para o filho menor. Então, assim, nós temos todo esse cenário, eu creio que trazer uma qualificadora, um rigor maior na punição poderia evitar. E também colocar posto policial especificamente nos hospitais. Aqui em Brasília nós somos até um pouco assim, temos essa vantagem, né? Nem todos têm posto de saúde UPA que não tem. Deixa eu voltar com o doutor Almeida. Claro, a gente falando aqui no acidente de trabalho, quer dizer, são tantas as pontas que existem, que já falamos aqui da saúde e de tantos outros casos, e evidentemente também, hoje a gente não se fala tanto dos acidentes que acontecem, portanto, nas obras, mas acontecem, como também no outro tipo de trabalho também, portanto, acontece, e como se não bastassem tudo isso, ainda temos o trabalho escravo, né, que de alguma forma também é uma chaga também no nosso país, que de alguma maneira precisa, portanto, de uma solução. Quer dizer, o senhor vê evolução no trabalho do Estado, em si a preocupação do Estado com leis oriundas do nosso Congresso Nacional para serem cumpridas pelas nossas instituições, no sentido de minimizar ou zerar o que nós hoje estamos aqui debatendo, e olha que nós nem aprofundamos ainda naqueles acidentes que mutilam, que matam, mas nós vamos chegar lá, infelizmente nós vamos chegar lá. Mas a questão é justamente essa, como é que o senhor avalia? Eu sei que o senhor é servidor público, evidentemente, né, está aí também acompanhando, eu sei que a vontade do senhor é fazer com que a máquina de alguma forma cumpra com o seu papel, mas, enfim, nós estamos caminhando. O senhor no início disse que nós não somos mais em primeiro lugar, graças a Deus, na produção de acidentes de trabalho, mas infelizmente somos, portanto, aí o quarto lugar, ainda estamos ali, enfim. Mas como é que o senhor avalia isso? Pergunta difícil, hein? Não, doutor. Mas vamos responder. Eu tenho certeza que sim. Vamos lá. Primeiro, assim, que eu acho que o Estado, ele representa a nossa sociedade, né? Uhum. Quando a gente fala assim, o Estado não dá a atenção que deveria a um acidente do trabalho, eu quero dizer que a sociedade não dá a atenção que deveria ao acidente de trabalho. Se qualquer um de nós aqui, assim, a gente sair daqui, passar, e a gente vai olhar uma pessoa, muitas vezes a gente consegue olha uma pessoa lá pendurada num poste, de qualquer jeito. A gente vê uma pessoa pendurada no andaime de qualquer jeito, um andaime provisório, um andaime sem as mínimas condições que qualquer pessoa verificar, isso aí é perigoso. O que a gente faz? A gente Alguém não faz limpando uma janela lá em cima. janela. O que a gente faz? Nada. A gente não se incomoda enquanto sociedade com isso, né? Isso é uma realidade. A sociedade e assim, o Estado, ele reflete a sociedade, os políticos, eles refletem a sociedade. Né? Quando nós não demos atenção, por exemplo, esses números que eu falei aí, 4% do PIB X, 468 bilhões de perdas que afetam todos, afetam os empregadores, afetam os trabalhadores, ele paga com a vida, né? Morreram aqui em 2024 3.200 e poucas pessoas. Aqui você fala no DF? No Brasil. No Brasil. Mais de 15 mil incapacitações permanentes, isso aí tem um custo. Todos nós pagamos isso, a sociedade paga. Ela paga em quê? Como é que ela paga isso? Olha, ela paga através de imposto, paga através do preço do produto. Está comprando, está ali. É o preço do produto que ela compra. Então, o que acontece? A sociedade não se importa quanto deveria com isso. Olha, quem de nós aqui, que está nos ouvindo, que está nos vendo aqui agora, falaria assim, eu não vou comprar esse apartamento aqui porque ocorreram acidentes do trabalho nessa obra aqui que foi acima da média. Mas ele está mais barato, você compraria ou não? Você compraria um carro produzido com acidente do trabalho? E se ele for mais barato que o outro concorrente dele, você compraria? Então, a gente tem que ver, a gente assim, é um ciclo vicioso, né? Quando fala assim, o Estado tem que tomar cuidado, eu acho que o Estado tem que ter mais atenção
E assim falando, a sociedade precisa valorizar mais, tá, Walter? Ora, atenção em todos os níveis. Calma aí, como é que está o curso de formação dos nossos aprendizes, né? A gente tem um aprendiz no Brasil aqui, um incentivo federal para aprendizagem, né? Como é que está? Como é que está o curso de formação dos profissionais que trabalham na segurança e saúde no trabalho? Dos engenheiros, dos técnicos, como é que está a preparação dos nossos empreendedores? Eles passam através do sistema S, qualquer um que seja, de cursos de capacitação. Esses cursos de capacitação envolvem a segurança da saúde do trabalhador? Né? Então, assim, precisamos todos melhorar essa questão, porque todos nós pagamos o prejuízo. Eu sempre falo assim, nós vivemos num mundo globalizado. Ninguém consegue exportar custo de acidente do trabalho. Ah, mas a minha empresa fez o seguro, porque está muito fácil, vai para a viúva, né? A viúva que eu digo assim, é o Estado, né? Sim. Acidentou aqui, beleza, vai lá, bota outro, né? Né? Na hora de colocar assim, calma aí, e quem paga por isso aí? Mesmo que é um acidente assim que tenha custos de recontratação, requalificação, tem um monte de custos, tá? Mas ainda fica barato, né? Agora, se fosse mais severo, como disse o doutor Abel, talvez mudasse o paradigma, né, dessa questão. Né? Mas assim, nossa sociedade precisa dar atenção. Nós estamos com um projeto junto com a Organização Internacional do Trabalho e o Ministério Público do Trabalho, que se chama assim, Dia Nacional de Segurança e Saúde nas Escolas, que ocorre em outubro. A gente está falando para as crianças assim, da importância da prevenção de acidentes. Que acidente, a gente coloca assim, o do trabalho é um tipo dos acidentes, mas acidente ocorre em qualquer lugar, na casa da gente, no lazer, tudo mais, com as crianças. Não sei, só internado no SUS, em 2022, eu posso estar errado no ano, tá? Pode ser 2022, pode ser 2021. Foram mais de 210 mil crianças e jovens de 0 a 19 anos. Quando se interna uma criança ou um jovem é porque é grave. Mais de 4 mil mortes decorrentes de causas externas, porque essa é a categoria lá do DataSUS, que é o que? Tudo certo, né, Tatiana? Que é o que? Pode ser violência, pode ser acidente. Muitas crianças estão se acidentando, jogando bola, andando de bicicleta, tudo mais, nas escolas, em casa. Olha quantas crianças morrem afogadas aí por ano. Quantas crianças morrem com choque. Então, na hora que a gente começar, calma aí, gente, olha o que nós estamos fazendo com esse país. Será que não cabe a gente colocar uma disciplina ali na escola relacionada a isso? Será que não cabe começar a preparar isso de base? Então, assim, muito tem que se fazer e vou falar, não se gasta muito dinheiro com isso, não, gasta um pouco de consciência, né? Quando o doutor Almeida fala com propriedade, doutora Tatiana, né, que temos que ter mais cuidado, me remete a senhora com relação ao pessoal da área de saúde que chega para trabalhar. Chega já preparado, recebe as orientações que tem que receber, como determina, portanto, a nossa legislação, ou pelo volume de trabalho já tem que chegar sem ter aquele tempo de se adequar. Tudo isso vai acontecer ali com a mão na massa, trabalhando. Como é que esse pessoal da área de saúde chega, portanto, para trabalhar? Chega preparado ou não? Infelizmente, a gente não tem uma definição clara para todas as empresas. Tem empresa que, pela própria qualidade da empresa, ela exige que esse profissional ele passe um tempo de tratação. Mas essa empresa não segue, portanto, uma norma? É assim, hoje a gente tem vários tipos de contratação. Nas contratações, que é concurso público, uma contratação mais formal, ele passa por todo esse regramento. Só que, infelizmente, como o doutor Abel colocou, a gente tem a terceirização da saúde também. E aí, muitos desses profissionais, eles chegam sem capacitação, sem treinamento, já para substituir umas férias. Já naquela empresa ali que terceirizou. Então, eu não tenho como ali, ele já chegou para um local que está ausente de profissional. Então, muitas vezes ele começa a trabalhar sem ter uma devida orientação, principalmente de normas e rotinas daquele serviço, porque às vezes ele vem de um serviço que não é da mesma forma
que ele vai trabalhar. A gente tem dentro da saúde vários locais de trabalho. A gente tem uma UTI, uma hemodiálise, uma enfermaria. A gente tem locais de maior complexidade. E nesses locais de maior complexidade é essencial uma fase de capacitação e treinamento. Mas não é uma coisa que é normatizada para todas as empresas. A maioria das empresas, por exemplo, hoje a rede EBSER, que é uma rede nacional que hoje faz a gerência dos hospitais universitários, eles têm um período de 2 semanas de capacitação para as normas de rotina, para a orientação do profissional do setor que ele vai ficar. Ele já vai para o setor e vai ficar sendo acompanhado por algum líder daquele setor para que ele possa se adequar. Isso é o cenário ideal, que todos deveriam passar. Mas, infelizmente, com a terceirização da saúde, da enfermagem, a gente não tem como garantir, por exemplo, nessas empresas que são contratadas pelas prefeituras, que aquele profissional que vem muitas vezes para substituir umas férias, uma licença, ele chega capacitado para atuar naquele local. E aí é muitas vezes onde a gente tem os erros na assistência, né? Então, muitas vezes erro na medicação, erro na hora de dar assistência, vem muitas vezes desse profissional que é colocado ali sem ter o devido preparo. Infelizmente, a gente tem convivido com isso. E aí, além de botar o risco à assistência ao paciente, ele também se coloca em risco. Que a gente pega muito profissional hoje que se acidenta com pérfuro cortante. A maioria desses profissionais não são profissionais que já estão há algum tempo ali na área, são profissionais, na maioria, recém-contratados, que não tinham habilidade e não tinham a devida orientação para manejar aquele tipo de material. Então, a gente tem toda essa dificuldade por falta hoje da gente ter, como a gente tinha antigamente, a contratação. Ou era CLT ou era concurso público na saúde. Então, tanto de um como do outro, a gente fechava os campos de orientação. Hoje a gente está ali trabalhando, a enfermeira vai se afastar, chega no dia que ela se afastou já para assumir. Então, infelizmente... E aí, doutor Abel, quer dizer, isso não pode, né? Não poderia estar acontecendo. Nós temos um cenário, como a doutora Tatiana falou, que é comum, não somente no âmbito da saúde, mas também no âmbito da educação. Todos aqueles que vêm de forma temporária, eles não passam por um curso de formação. Aqueles que serão efetivos, eles passam por um curso de formação. E aqui, o Dr. José Almeida, ele trouxe aqui uma observação importante. E eu lembro de uma frase do meu pai, que saiu da roça com 14 anos para estudar, que educação muda as pessoas e pode salvar o mundo. Porque nós precisamos fazer aquela formação inicial para o empresário que está abrindo ali a sua empresa, seja através do Sistema S, ou então não dá para os AFTs fazerem isso, né, os auditores fiscais do trabalho, ou mesmo o MTE, mas que nós possamos ter não somente um dia de conscientização, não somente a semana, porque as crianças passam o recado em casa, vide o trânsito, né, quando nós temos semana de conscientização do trânsito, as crianças chegam em casa repetindo tudo que aprenderam. Mas nós precisaríamos trazer desde o sistema, desde cima até a base. Porque o temporário vai chegar lá no hospital, se ele não tem ali um manejo, além de tudo ele está trazendo aquela carga emocional dele. Então ele já está trazendo os problemas dele e é isso que dá, seja um problema inicial, seja um desentendimento. Não é vedado a terceirização. Sim, em alguns casos, está na lei, é autorizado, mas essa terceirização, em algumas profissões, em alguns sistemas, infelizmente está trazendo esse prejuízo. Bom, nós estamos fechando já a primeira hora, é evidente que nós vamos sair para um intervalo rápido, 1 hora já se passou, mas nós vamos retornar e teremos mais 1 hora pela frente para que possamos avançar nesse tema tão importante, né, que hoje estamos aqui debatendo com a nossa convidada, a doutora Tatiana, como também com os nossos convidados, doutor Abel, como também o doutor José Almeida. Eu peço licença para que possamos ir a um rápido intervalo, mas em instantes estaremos de volta. Até já. Você está ouvindo Justiça na Tarde. Voltamos a apresentar Justiça na Tarde. Justiça na Tarde Debate. Pois bem, são 16 horas mais 4 minutos. Estamos de volta, já entrando na segunda hora do programa. Programa que hoje está abordando em relação ao Dia Nacional da Prevenção de Acidentes
de Trabalho, que será celebrado no próximo dia 27. Estamos aqui com especialistas, evidentemente aprofundando aqui no debate em relação à produção de acidente de trabalho, que o Brasil ainda vem se esforçando, mas dá para perceber que ainda precisamos caminhar bastante. Por isso, hoje nós estamos abordando o assunto com a doutora Tatiana Maria Melo Guimarães, ela que é chefe do Departamento de Gestão do Exercício Profissional do Conselho Federal de Enfermagem, que é o COFEM. Também conosco o doutor Abel Cunha, doutor Abel, especialista no direito trabalhista, como também ele é professor universitário. E também com o doutor José Almeida, que é auditor fiscal e é o coordenador da campanha nacional de prevenção e acidentes de trabalho do Ministério do Trabalho, também conosco nesse nosso debate. Bom, eu volto com o senhor, doutor Almeida, né? Ou seja, é evidente que o trabalhador já usou machado para poder trabalhar, já trabalhou diante de caldeira fervente, né, para alimentar as máquinas a vapor, né, os trens de ferro, essa coisa. Então a coisa vai evoluindo, como aqui também foi posto, e hoje nós estamos numa nova era, uma era digital, uma era onde já há, inclusive, uma preocupação das máquinas tomar o emprego de muita gente, enfim. Mas, diante dessa nova era, dessa tecnologia, o que o senhor poderia, de alguma forma, nos trazer em termos de trabalho preventivo que vem sendo desenvolvido, até mesmo para que não fiquemos atrás dessa situação e esperar que a situação fuja do controle para que possamos então tomar providências. O que nesse sentido vem sendo feito em termos da tecnologia que está aí para o trabalhador de alguma maneira exercer a sua profissão, mas sem correr riscos? Muito bem. Eu vou até falar assim, diante dessa sua observação, assim, tudo é um piscar de olhos, né? Historicamente, né? Sim. A gente lembrar que 150 anos atrás nós tínhamos escravidão aqui no país, né? A declaração foi bem ali, né? Bem ali. Historicamente é um piscar de olhos ali, né? A gente verifica assim, a Declaração dos Direitos do Homem é 1948, se não me engano, né? Então, a criação da Organização Internacional do Trabalho, a questão da Revolução Industrial 1789, anos seguintes, né? Em que havia uma exploração bem maior, se a gente colocar também na questão da Idade Média, nos antigos feudos, né? Aqui no Brasil, que as pessoas vieram para cá, buscavam outras pessoas para escravizar, para trabalhar, tentaram escravizar os índios, né? E os índios não quiseram, eles foram taxados de preguiçosos, eles não querem trabalhar, eles querem perder a liberdade deles, né? Então, muito bem, com relação a essa questão de tecnologia, é preciso, obviamente, você só vai atingir a massa, você vai aumentar seu alcance com tecnologia. A tecnologia veio para ficar, inclusive na área de prevenção. E assim, tem muitos aplicativos já disponibilizados no mercado para isso, para os profissionais de saúde, né? Tem as questões, vários mesmo, né? De verificação, checklists, né? Várias questões que os profissionais utilizam isso, né? Então, o mercado está bem abastecido com esse material. Nós temos assim muita discussão técnica também com relação à prevenção de acidentes, questões, né, especialmente com relação a algumas questões de insalubridade, periculosidade, né, limite de exposição, né, isso tudo está normatizado. Qual que é o limite de exposição máximo para algumas atividades? Então, muito se usa medidores para isso, né? A nossa preocupação atual hoje, eu acho que não só na área da inspeção do trabalho, mas também na área qualquer do trabalho, do ser humano com relação às mudanças climáticas, né? Calma aí, o que nós vamos fazer com relação à mudança climática? Nós estamos aqui, nesse momento aqui, nós aqui no ar-condicionado. Aí eu vou me referir à minha querida Cuiabá novamente, né? Aquelas pessoas que estão na construção civil nessa hora, lá em Cuiabá, como é que tá? Será que esse pessoal vai adoecer? E como é que vai ficar o futuro, né? Cada vez mais quente, como é que vai o trabalhador, especialmente aqueles a céu aberto, né? Mais aquecimento, mais vetores, né? Mais insetos. Isso vai impactar todo mundo, né? Isso vai impactar, né? Mais doenças, né? Doenças tipo malária e outras, né? Então vai ter muitas doenças endêmicas por aí, né? Que vão surgir. Então, assim, tudo isso só pode ser combatido num nível maior com o uso de tecnologia. Com relação especificamente à área de inspeção do trabalho, a gente tem trabalhado bastante nessa questão, tá? A gente tem
muitas mudanças, a gente está colocando, você tem acesso hoje a tudo praticamente, né? Então a gente tem desenvolvido programas, né? Hoje, basicamente, sem levantar da cadeira, nós já sabemos quais as empresas têm ou não SESM, que deveria ter, né? Com base nas informações. Então você tem uma gama de condições de você fazer essa fiscalização e alcançar. E eu sempre falo, a gente só vai... Eu não gosto de usar a palavra universalizar, porque é no Brasil, né? Não é no universo. Né? Mas a gente vai somente alcançar, dar mais proteção ao trabalhador na hora que a gente começar a colocar tecnologia. Por exemplo, vou exemplificar. Eu tenho uma empresa que ela está no determinado KNAI que usa um produto químico. Horas. Com a tecnologia eu consigo ver a quantidade de empregados, a quantidade de faturamento para verificar se tem informalidade ou não. Né? Ou se a terceirização também tem informação, se está sendo atendida por um SESM, por um profissional de segurança, se ela comprou os equipamentos de proteção individual, se ela, né? Então já consigo fazer isso de longe, eu não preciso muitas vezes lá. E lá é fundamental, não é que vai ter que acabar, mas essa peneira grossa a gente já consegue fazer com a tecnologia. Enfim, é fundamental. E na área também da saúde, volto com a senhora, doutora Tatiana, como é que a senhora avalia a tecnologia que hoje já se faz cirurgia com a máquina, né, à distância inclusive, quer dizer, um trabalho fantástico que é, portanto, desenvolvido. Mas quais são, no caso, os pontos positivos e os negativos na área da saúde com essa tecnologia que está chegando na avaliação da senhora? Tem muitos aspectos hoje positivos, né? Só que a gente tem que sempre balizar, né? O cuidado do humano com o humano nunca será substituído pelas máquinas, porque as máquinas precisam, inclusive, do humano para operar, né? Hoje a gente tem toda uma discussão, por exemplo, essas máquinas, né, elas soltam muita radiação. E a gente tem a proteção para, por exemplo, o técnico de radiologia, o tecnólogo, mas para o enfermeiro, o técnico de enfermagem, que está dentro da sala, que está fazendo a cirurgia, eles não têm a mesma proteção. Não tem? Não tem, porque a nossa lei é diferente da lei. Mas o risco é o mesmo. É o mesmo. E hoje em dia, quem está operando a máquina, que no caso o tecnólogo de radiologia, ele está dentro lá da câmara. Quem está lá junto com o paciente é o médico, técnico auxiliar de enfermagem. E não tem proteção alguma? Não, as proteções só do equipamento, mas aquela questão, a proteção do equipamento de chumbo, né, a proteção que eles usam. Mas a questão, por exemplo, das férias, da jornada de trabalho, porque é diferenciada. Porque na lei do cargo do técnico de radiologia, a lei ela tem uma proteção de férias maior do que a nossa da enfermagem, a carga horária. Então, o técnico de enfermagem e o enfermeiro, eles ficam lá 44 horas por semana, enquanto que o de radiologia fica 20. Aí a exposição é maior para eles. O médico, ele vai lá, opera um paciente, 2 pacientes, mas quem é que fica o dia inteiro na sala com os pacientes? Sai um médico, entra outro, é o técnico auxiliar de enfermagem e o enfermeiro. Então, hoje a gente vê a tecnologia chegando e a exposição aumentando em algumas áreas, né? Com relação a essa questão da exposição à radiação, a gente tem aumentado muito. Antigamente, a gente tinha um local do centro cirúrgico que tinha os equipamentos. Hoje, os equipamentos de imagem, esses equipamentos de tomógrafo, ele está dentro das salas cirúrgicas. Antigamente, a gente levava o paciente para fazer o exame e voltava. Hoje, dentro do bloco cirúrgico, a gente tem já os equipamentos lá para fazer. Dentro de UTI, a gente tem equipamentos móveis, porque foi chegando a tecnologia e foi aumentando também os nossos riscos, né? Outros riscos que a gente não tinha anteriormente, a gente hoje já é mais exposto. E isso vem trazendo outras doenças. Antigamente, a gente não tinha tanto profissional de enfermagem com câncer de tireoide, com alguns tipos de câncer leucemia, como a gente tem hoje, porque quando a gente pega o índice de radiação desses profissionais, ele é bem maior do que o tecnólogo, que está protegido lá, porque ele está operando a máquina e não junto com o paciente. Então, assim, muitas vezes a tecnologia está chegando para beneficiar o paciente e também o profissional, porque é muito melhor você ter ali dentro do bloco cirúrgico já o resultado de um exame para saber se a inserção daquele catéter está no local correto do que você tirar
tirar o paciente, transportar, faz o exame, volta com aquele paciente, então é menor risco para o paciente, mas é maior exposição ocupacional para os profissionais que estão operando ali aquele paciente. E aí, com relação à tecnologia, com relação aos checklists que hoje a gente trabalha muito hoje a questão de segurança do paciente. Hoje a gente tem núcleos de segurança do paciente que a gente tem que fazer checklists de informações, por exemplo, antes de adentrar um centro cirúrgico com um paciente, agora não sei se vocês ouviram na Argentina, o paciente entrou para fazer uma laqueadura e saiu com transplante de coração. Um absurdo, né? E sem uma perna também. E sem uma perna. Então, hoje aqui no Brasil, a gente tem obrigação, todos os hospitais, por normativa do Ministério da Saúde, de fazer o checklist da cirurgia segura, né? Cirurgia segura. E aí, esse checklist, ele também é para o profissional, porque o profissional também se assegura se os equipamentos estão funcionando e se está com a qualidade adequada, se aquela paciente que vai operar é realmente aquela que ele pegou, para evitar depois dele responder processo civil, penal, ético, administrativo, por não ter levado o paciente correto. Então, eu imagino que a tecnologia, ele tem esse ponto positivo, né, que melhora a assistência, a gente tem mais recursos, mas também ela traz maior risco quando a gente não tem a proteção nas leis do trabalhador, porque na lei, por exemplo, da enfermagem, a gente não tem nenhuma proteção com relação à radiação. E hoje é uma das coisas que a gente é mais exposto durante nosso trabalho. Doutor Abel, diante do que nos coloca a doutora Tatiana, quer dizer, qualquer empresa, estamos aqui focando a da saúde, ela tem por obrigação ter, portanto, os equipamentos obrigatórios de proteção, no caso os EPIs, né, para protegerem, portanto, aí, esses trabalhadores? Os EPIs são necessários tanto para evitar os acidentes quanto para minimizar o que vem de periculosidade ou insalubridade. A doutora Tatiana chamou a atenção, é algo como inimaginável que somente aqueles que fazem os técnicos de radiologia, né, doutora Tatiana, que eles vão perceber tanto o auxílio necessário, a porcentagem de acréscimo, como a redução da carga horária, bem como o período de férias, eu creio que um pouco maior, se foi isso que a senhora falou. Os equipamentos de proteção individual provavelmente são fornecidos pelo hospital, né? Aquele colete, tanto a proteção no pescoço, são fornecidos. O que deve se fazer e deve se buscar, e aí nós entramos, eu não sei se o nosso querido AFT pode nos auxiliar aqui, não seria nem a equiparação, mas a extensão, porque o dano está ali. O risco está, seja eventualmente é uma cirurgia 3 por semana, 4, ou é todo dia que o técnico de enfermagem ou mesmo o enfermeiro vai estar exposto da mesma forma que o técnico de radiologia. Então, assim, o EPI ele é necessário, tanto para a empresa, para o seu funcionamento, como para evitar aqui os acidentes de trabalho. Mas, no caso específico da enfermagem, nós precisaríamos estender esse benefício que os técnicos de radiologia têm para os enfermeiros, para os técnicos de enfermagem, bem como também para os médicos, né? E dentro dessa questão aqui que nós temos de evitar os riscos, e nós falamos sempre, e o Dr. José Almeida trouxe de uma forma bem pontual, que nós precisamos avaliar gestão e risco. Não é somente fazer um ato pontual no empregador, a sociedade como um todo. Nós, pessoas comuns, porque muitas das vezes nenhum acidente de trânsito nós ligamos para o 93. Nem mesmo um caso, eu vi alguém ali furtando um aparelho celular, eu não ligo para o 190. É melhor eu seguir meu caminho, que eu não quero nem ser testemunha e ir para a delegacia. Então, nós precisamos, obviamente, de uma conscientização no âmbito maior. Necessário o fornecimento e fiscalização dos EPIs e são EPCs, né? EPCs, os coletivos, doutor José Almeida. Doutor Almeida, eu sei que o senhor está aqui com muitos dados, eu sou fã de dados, né? O senhor pode nos trazer os dados na hora que o senhor acha necessário, mas eu vou pontuar com o senhor o seguinte detalhe, ou seja, com essas tecnologias, também com a pandemia, ganhou muita força o trabalho remoto, né? Primeira questão, quem de alguma forma está trabalhando de forma remota tem que ser obrigado a usar também o equipamento, o EPI, quer dizer, mas eu estou na minha casa, eu sei por onde é que eu ando, não vou escorregar, não vou apertar ali, tomar choque, alguma coisa assim, mas de repente vai que acontece.
Tá bom, mas aí? Muito bem. Eu posso fazer só um comentáriozinho sobre o que a doutora Tatiana levantou? Por favor. E eu acredito que ela tenha falado assim que o técnico em radiação ele tem alguma proteção numa lei específica para eles, né? E o técnico de enfermagem não, né? O enfermeiro não. Mas assim, os hospitais que alcançam todas essas pessoas que trabalham lá, eles têm a obrigação, né? Tem norma, e a norma NR 32 que fala sobre estabelecimento de saúde. Aliás, ela é bem completa, tá? As normas de segurança, um esclarecimento, assim, elas obedecem ao tripartismo, Walter. O que é isso? São os empregadores, os trabalhadores, né, os representantes e mais o governo. Eles se juntam e falam, debate até construir a norma. Quase todas as normas elas são feitas por consenso, né? Quando não há consenso, aí o governo arbitra, tá? Então, essa proteção aí, eu acredito que está havendo algum problema, como o doutor Abel falou, assim, na identificação de risco por parte do empregador, porque assim, não pode estar exposto à radiação. A radiação é ionizante, né? Ela afeta os íons, por isso que é ionizante. Ela causa um monte de coisa, inclusive câncer, né? Então, assim, a gente tem que ter essa atenção, né? E se os profissionais estão lá submetidos, se está ligando, ele está na sala, não está correto, tá? Então, isso aí é normatizado, não pode. Tá? Até para exemplificar, assim, quais são a hierarquia? Afastamento do risco. Se eu vou colocar um risco lá na sala, eu tenho que tirar as pessoas. Sim. Aí, assim, faço tudo isso, medidas administrativas, por exemplo, eu limito o tempo de exposição da pessoa, né? Então, com isso, eu faço a redução. E outra coisa, eu tenho que fazer constantes exames, porque qualquer alteração é identificar precocemente uma alteração biológica, né? Então, se isso pode ocasionar isso, eu vou fazer um exame para prevenir e detectar antecipadamente, antes da doença, né? Antes que a doença se estabeleça definitivamente. Então, tem uma hierarquia. Com relação à questão do trabalho remoto, que é uma novidade, né? A pandemia reforçou isso bastante. Assim, o acidente do trabalho, ele é decorrente do exercício do trabalho, né? Ora, se eu estou trabalhando remotamente, eu estou a serviço da empresa, eu tenho que seguir as normas da empresa, as normas relacionadas também à segurança e saúde do trabalho. Como é que faz a questão? Minha cadeira, pode ser qualquer uma? Não, tem que ser uma cadeira ergonômica, você está trabalhando. Né? Eu ali tenho barulho, não tenho barulho, tenho isso, tenho claridade, a iluminação, né? Então quem trabalha remoto aí, acho que está nos assistindo, muito cuidado, assim, ergonomia é importantíssimo, importantíssimo. Né? Como é que você se senta? Olha que cadeira maravilhosa, essa aqui eu tenho vontade de levar até para casa. Fica à vontade, doutor. Não vai passar, né? Mas tudo bem. Né? Mas assim, tem que ser dessa forma. Eu estou com uma cadeira ergonômica, eu tenho uma iluminação. Quantos lumes tem aqui? Qual é o mínimo? Como é que é lá na minha empresa? Tem que ser também. Eu tenho que cuidar barulho. Todas essas questões tem que colocar em casa. Mas quem é o responsável por isso? Teoricamente, a empresa. Né? Mas e como é que vai fazer? Olha, tem muitas empresas aí que montam um home office para os empregadores, né? Para os empregados. Né? Elas falam, você é assim, 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 a gente faz uma ajuda nisso, eu compro um notebook, onde é que é a posição que eu vou me sentar? Eu posso trabalhar com o meu notebook aqui embaixo? Pode, você vai ficar depois com um problema muscular, osso muscular, né? Vai ficar com uma dorte aí, né? Então, tem que ser na altura aqui da visão, tem que ser no centro aqui, bonitinho, para que você ao longo do... mas eu vou usar só meia hora. Não é meia hora, você vai usar o resto da sua vida ali. Então, você tem que ter um cuidado com a sua própria saúde. Né? Então, é isso. E esses dados que eu tenho aqui? Eu trouxe tantos dados. Por favor, eu estou bem interessado. Se eu tenho aqui no caso aqui, um crescimento, né, de 2000 até 2000. Vamos lá. Estou curioso nesses dados. Vamos lá. Então, assim, o que acontece? Eu trouxe um período aqui que ele alcança a pandemia e até pós-pandemia, mas eu também tenho os dados de antes. Tá? Nós tivemos um aumento de 2018, 2019 também, pré-pandemia, a hoje. Especialmente a quantidade de acidentes do ano de 2023 para 2024 subiu muito, né? Então, assim, a gente está preocupado, nós da Inspeção do Trabalho, nós estamos preocupados. Calma aí, o que está acontecendo com esse fenômeno aí? Está grave, né? Então, a gente tem esse aumento. As mortes, nós saltaram assim, de 2020 para 2024,
de 1.867 para 3.294. Os CBOs, né, as atividades que mais causam acidentes. Primeiro, técnico de enfermagem, né, no país. Mas isso aqui são números absolutos. Nós temos no setor de saúde, tem mais de 3 milhões de pessoas empregadas. Né? Sabia disso? É muita gente, né? Só o profissional de enfermagem são mais de 3 milhões e 200. Então, assim, muita gente, só com vínculo empregatício, tá? Depois, alimentador de linha de produção, faxineiro, motorista de caminhão, que é a ocupação que mais mata, né? É motorista de caminhão. Tem motorista aí dirigindo mais de 20 horas por dia. Como é que aguenta, né? Servente de obras, enfermeiro, vendedor de comércio varejista, auxiliar. Mas o que esses números dizem? Primeiro é que a gente tem que ver, doutor Abel, a questão da subnotificação. Por exemplo, o pessoal que trabalha na área de atendimento à saúde, a norma fala, você tem que abrir CAT. Tem que abrir sempre, né? Mas a NR já fala isso e a cultura no meio é assim, eu tenho um pérfuro cortante, alguma coisa que me atingiu, eu já abro o CAT. Todos já sabem disso, pelo risco imputado, né? E não é comum isso em outras atividades. Então, você pega uma atividade de construção civil, um pedreiro que se machuca, ele vai embora, né? Vai embora, não faz muitas vezes, né? Então, outras questões que eu trago. O CBOs com mais óbitos, motorista de caminhão, né? Rotas regionais e internacionais, um caso gravíssimo no nosso país, né? Né? Servente de obras, alimentador de linha de produção, vigilante, trabalhador agropecuário, né? Uma atividade muito forte agropecuária no nosso país, né? Os quinais que mais acidentam, atividade de atendimento hospitalar, né? Exceto pronto-socorro e também com pronto-socorro. Comércio varejista de mercadoria, administração pública. Por que administração pública e o hospital está aí? Porque tem a NR32 e o pessoal já tem essa cultura muito forte. E a administração pública porque o servidor público tende a ser mais atencioso com essa relação à segurança da saúde. Aconteceu um problema, faz isso aí. Nós temos muitos servidores públicos que são seletistas, tá? Muitos. Tem vários estatutários. Construção de edifícios, transportes e parte do corpo atingida, né? Nós temos aqui assim, mais atingido é dedo, na verdade são os membros, né? Dedo, pé, mão, né? O joelho também, e partes múltiplas, né? Então tudo isso aí porque está mais presente. Eu estou ali, eu prendo a minha mão na prensa, prendo a mão na amassadeira, eu me machuco com um abrasão, né? E mais curiosidades também que eu trouxe aqui, Walter. Pois não. Assim, 32, isso aqui tudo dá de 2024, tá? Sim. 32,41%, Tatiane, das mortes afetam trabalhadores de até 34 anos. Né? Então, são jovens, né? 34 anos, que têm a vida toda pela frente. Mortes, aí você coloca mais incapacitação. Imagina uma pessoa que fica incapacitada. Perde uma mão, não é nada. Perdeu a mão não é nada. Como não é nada? Quando é do outro, pode até não ser, mas quando é a nossa, né? Perde a audição. Experimenta ficar sem audição. Meu pai, quando ficou velho, ficou sem audição. Como é ruim, sabe? A gente não pode nem... Perde a capacidade de se comunicar. 74,3% dos acidentes são típicos, 24,6% são doenças e 1% 24,6% trajeto e 1% doença. 63% dos acidentes com alimentadores de produção, 63% são com pessoas de até 34 anos. Esses são os mais novos, né? Aqueles que trabalham na linha de frente, ali no pé no chão de fábrica, eles se acidentam mais. Com serventes de pedreiros, mais da metade dos acidentes ocorre com pessoas novas. Então tem muitos dados aqui, se a gente ficaria aqui a tarde toda, eu acho que não compensa. Deixa eu buscar o doutor Abel. Claro que em tudo aqui que nós conversamos, evidentemente que uma pessoa, vamos supor aqui que esteja, portanto, trabalhando, machucou, se afastou, se machucou inclusive em casa, no trabalho remoto, evidentemente que ela vai procurar os seus caminhos e vai chegar até, portanto, a Previdência Social, até o INSS, onde ali, então, ela é afastada, coloca ali, portanto, ali o CID, que lhe deu, portanto, o afastamento, e é evidente que ela vai ter que aguardar a perícia para poder, de alguma maneira, continuar ou receber, ou passar a receber algum tipo de benefício. Infelizmente, por condições alheias à nossa vontade, a presidência está tendo muita dificuldade para ter o número de peritos suficientes. Entendemos que um país de tamanho continental,
realmente é muito difícil. E a espera, portanto, das pessoas tem sido também muito grande, a espera, portanto, desse benefício. E elas precisam se alimentar, comer, pagar a conta. Mas a pergunta é justamente essa, uma pessoa nessa condição, ela pode, de alguma forma, bom, já que está demorando a me atender, deixa eu fazer um bico aqui, começar a trabalhar para levar dinheiro para casa. Evidentemente que tendo ali o devido cuidado, a pessoa não assinando a sua carteira, mas vai que o capeta tenta e essa pessoa infelizmente sofre, portanto, aí um dano e machuque, alguma coisa nesse sentido. Como é que fica a situação deste trabalhador, doutor Abel? Bem, existem as situações, eu vou trazer de uma forma simples, quando a pessoa está recebendo, por exemplo, um seguro-desemprego e ela inicia um outro trabalho e fala para você, olha, eu não posso assinar a carteira. Porque se ela assinar a carteira, ela vai perder um benefício aqui e vai perceber um salário, uma renda mensal que não é um pouco vantajoso para ela, né? E aí, nesses termos, quando a gente fala de aguardar a perícia, o mais absurdo que mesmo um exame constatando uma incapacidade, um exame verídico, mesmo um laudo médico, mesmo tudo comprovando, nós precisamos aguardar a fila da Previdência. Então, o senhor imagina que eu tenho aqui um exame e um laudo que atesta a minha total incapacidade, que eu tive um membro que foi amputado, eu não posso exercer a minha função. Eu tenho que aguardar a fila da Previdência, que nós já sabemos como é que anda. E aí eu vou seguir, ao invés de estar percebendo aquela renda mensal, eu vou realizar outra função. Basicamente, se eu realizo outra função enquanto eu recebo o benefício que eu estou recebendo ali temporariamente pelo INSS, eu estou demonstrando que eu não estou incapaz, que eu tenho a capacidade. Se eu tenho a capacidade, eu posso perder esse benefício. Olha, eu estou aposentado por invalidez. Essa minha invalidez, eu demonstrei que eu não consigo exercer a função. Mas eu vou fazer um bico e, através desse bico, percebendo outra renda, ou o INSS descobre, ou o inimigo atenta e eu sofro um novo acidente. E aí? Mas se você estava incapaz, você exerceu a função, isso é incompatível. Então, quando está recebendo um benefício e realiza algum ato, perde automaticamente. E para perder é fácil. Para ganhar demora. Para perder no estalar de dedos. Para ganhar é todo esse cenário que nós já conhecemos. E assim, por mais que a Defensoria Pública faça um trabalho formidável no sentido de acompanhar as pessoas necessitadas, não é uma falta de prestação de serviço jurisdicional, seja por parte da advocacia privada, da advocacia pública ou mesmo da Justiça Federal. Exclusivamente aqui, eu não vou atribuir, obviamente, ao trabalho pontual de um profissional ou outro, mas é a falta de efetivo mesmo para atender a quantidade de trabalhadores aí que estão aguardando essa famosa fila da Previdência. Quem concede emprego para uma dessas pessoas nessa situação, não assinando carteira, pode sofrer consequências? Assinando a carteira, pode, de alguma forma, também sofrer consequências? Por quê? Não assinando a carteira, a pessoa machuca, automaticamente não vai ter a Previdência, que ela já está na Previdência. Mas e aí? Como é que fica a situação de quem realmente consegue? Eu estou colocando esse grau de dificuldade, porque é uma realidade que hoje acontece aqui no nosso país. Aí nós entramos no que o doutor José Almeida fala da informalidade, né? A pessoa que está no campo informal, ela sabe que ela não pode recorrer à legalidade. Porque ela pode ali, eventualmente eu vou deixar de lado esse meu benefício, vou buscar os meus direitos, seja na Justiça do Trabalho, se for um acidente, deslocando para a competência da Justiça Estadual somente o acidente de trabalho, mas ela vai, olha, isso aqui que eu tenho, esse benefício, ele é certo, por mais que seja pouco. E isso que eu vou buscar na Justiça do Trabalho é um duvidoso e pouca coisa que é certo. Então a informalidade vai distanciar da legalidade. A pessoa não vai buscar o judiciário porque ela vai querer ficar aguardando o benefício efetivo, porque temporariamente ela já está recebendo. Agora, nos termos do trabalhador, são profissões informais. Um garçom, eventualmente, ou qualquer outro que vai lhe ganhar na diária. Eu vou pagar na diária, eu vou pagar na semana. Os serviços aqui que nós temos, as profissões mais perigosas, os serventes de obra, então eles ficam recebendo o benefício, vai fazer a diária. Mas eles não vão arriscar nesse trabalho informal em querer judicializar ou pleiterar algo. Senão eles vão perder aqui
o que eles vêm a ganhar da Previdência. Entendi. Ainda nessa linha, doutora Tatiana, evidentemente que se leva muito em conta o cansaço, né, do trabalhador, que ele tem, portanto, ali as suas horas de trabalho devidamente especificada por cada profissão. No caso da profissão de quem atua na saúde, dá condições de ter uma outra carga horária? Quer dizer, eu tenho a primeira, posso ter, portanto, a segunda para juntar minha renda para eu poder melhorar, portanto, a minha condição. Mas, por outro lado, caso o cansaço lhe prejudique em alguma condição no exercício da sua profissão, ela pode sofrer algum tipo de consequência, essa pessoa, esse trabalhador? Hoje, né, a Organização Internacional do Trabalho recomenda que os profissionais da saúde, principalmente os profissionais de enfermagem, que é quem fica 24 horas ali do lado do paciente, trabalhe com segurança para a sociedade, para a saúde dele, do trabalhador, 30 horas semanais. Infelizmente, no nosso país, ele não regulamentou ainda essa carga horária para os profissionais de enfermagem. É uma luta, né, de 20 anos do Conselho Federal de Enfermagem, junto com os sindicatos e associações da enfermagem, para que a gente consiga essa carga horária de trabalho no nosso país. Então, hoje a gente tem a realidade, infelizmente, de profissionais que trabalham 44 horas numa instituição, 30 horas no outro. Eles visitam a casa deles, né, porque eles moram nas instituições de saúde. E como a nossa legislação ela dá a possibilidade de ele ter 2 vínculos, sendo que não coincide a carga horária, então eles fazem muito a questão de ficar, por exemplo, o dia numa UBS, 30 horas semanais, e à noite de plantão no hospital, uma noite sim, noite não. Então, assim, sobrecarrega bastante, o cansaço, o risco de erro na assistência aumenta com isso, mas infelizmente é por falta de política e de lei que regulamentam uma carga horária de trabalho para os trabalhadores da saúde. A gente tem algumas profissões que já têm isso regulamentado, como é o caso do psicólogo, o caso também da assistente social, mas a gente, enfermagem, né, que aí entre os enfermeiros técnicos auxiliares, a gente não tem essa regulamentação no nosso país. A gente tentou, com o piso da enfermagem, trazer a carga horária vinculada, mas não foi aprovada, e a gente aprovou o piso, que já foi um grande avanço, porque até então a gente tinha técnicos de enfermagem tendo que trabalhar em 2 empregos para ganhar pelo menos 2 salários mínimos. Hoje a gente já avançou, trabalha 44 horas, mas já é um valor mais compatível, né? A gente queria bem mais, mas nem sempre é o que a gente quer e precisa, e aí por conta da questão salarial e da questão de ter que ter condições de vida para sustentar a família, ele se desdobra em 2 vínculos, que na maioria das vezes ele vai estar ali trabalhando 80 horas por semana para prestar uma assistência que lida com a vida e com o risco, né? Então é risco para ele, porque se ele se perfura, ele está trazendo, por exemplo, um risco biológico para ele, mas é risco para o paciente, porque ao administrar a medicação, ele pode ali matar o paciente, né? E o cansaço está muito relacionado com essa falta de legislação brasileira com relação à carga horária para o profissional de enfermagem. A Organização Internacional do Trabalho já regulamenta isso, a Organização Mundial de Saúde, mas a gente ainda não conseguiu, até pelo lobby empresarial que a gente tem, que é muito forte na questão da contratação de profissionais, que é demandar uma contratação bem maior, e é o que vem emperrando a nossa luta da conquista dessa legislação a nível de Brasil. É aquela história, né? Por que não paga bem, né, o pessoal para ter o seu sustento naquele único trabalho? A realidade do nosso país, não só na profissão que a senhora exerce, como também boa parte das profissões, a maioria do pessoal, se brincar, ainda tem 3, né, jornadas de trabalho para, né, doutor Almeida, para poder, de alguma maneira, sobressair e cuidar, portanto, da família. Mas já acredito que um dia essa situação realmente mude. Agora eu volto com o senhor, doutor Almeida. Um assunto que geralmente suscita também muita discussão no exercício da profissão é o celular. Né? Ou seja, o celular que de repente a pessoa pode estar exercendo uma profissão de risco, falando no celular, e acaba, portanto, ali sofrendo graves consequências. Tivemos um caso recente numa área rural, não por conta de celular, mas por conta de um descuido de uma pessoa onde ela trabalhando aqueles compartimentos de silagem, né, onde coloca ali grãos, e a pessoa simplesmente
escorregou, alguma coisa nesse sentido, e acabou afundando naquelas toneladas de grãos para morrer afogada, sufocada lá embaixo. Evidentemente que pouco se fala, e a gente sabe que, né, as autoridades têm também muito cuidado com quem exerce suas profissões também no campo. Mas é importante a gente também abordar. Quando a gente fala desse assunto, estou puxando um exemplo, como também outras situações em que as pessoas, às vezes de forma inadvertida, consomem alimentos, de certa forma, envenenados para o plantio, alguma coisa assim nesse sentido. Mas que política tem justamente para essa área do campo, também no sentido de conter os acidentes? Ainda se produz, pelas estatísticas, acidentes no campo que ainda preocupam, ou estamos no mesmo patamar na área urbana, doutor? Vamos lá. Há uma norma regulamentadora, né? Há muito tempo já, falamos especificamente das questões rurais. Ela se aplica às atividades rurais, né? Que é a NR 31. Então, ela fala sobre tudo, todas as questões que envolvem a agropecuária brasileira, né? Então, inclusive um SESM específico para o setor rural, tá? Uma CIPA específica para o setor rural, CIPA-TR e SESM-TR com relação a isso. Há muitos acidentes e, assim, os princípios, né, valem a mesma coisa da cidade para o campo. Eu tenho que prevenir. Eu tenho a prevenção é assim, ó, é pré, é antes, né? Vou fazer uma coisa pré, é antes. Então, eu vou planejar as atividades, repito, que isso é importante para quem está nos ouvindo, eu vou identificar os perigos que tem ali. Por exemplo, um silo onde se armazena grãos. Calma aí, ele caiu lá e tudo mais, e foi engolfinhado lá, desculpe, e ficou lá. Calma aí, ele deveria estar lá. Ele estava lá, calma aí, ele caiu como? Tinha guarda-corpo? Tinha uma pessoa, porque é um espaço confinado isso aí, né? Para entrar num espaço confinado tem que ter uma autorização, tem que ter um vigia, né? Como é que ele entrou lá? Ele caiu em cima, qual que é a proteção contra queda? Né? Muitas vezes fala, horas, ele não prestou atenção, ele estava com o celular lá e etc. O celular é importante, tem atividades que é incompatível você usar um celular e com a segurança tem, claro. Até dirigir, a gente está dirigindo, não pode usar um celular de jeito nenhum. Assim como muitas funções no trabalho, né, você não pode usar o celular, porque é incompatível. Como é que você vai trabalhar com a prensa ali ao seu lado e você? Mas as máquinas e os locais, eles têm que ter proteção contra tudo isso, né? Como é que você fala assim? Um ato que a máquina ela tem que ter proteção. Ocorreu, o trabalhador não é uma máquina, né? Você não pode, ele vai, vou colocar aqui, ele vai ter que fazer isso e vai dar tudo certo. Não, calma aí, não é assim. Primeiro, o ser humano não é uma máquina, né? Se fosse uma máquina, o movimento seria repetitivo o dia todo, a noite toda, tudo mais. Mas o ser humano, ele falha. E assim, tem que ser uma falha segura. Então, a questão do campo, nós temos preocupações. Quais? Utilização de máquinas, né? Muita gente morre no trator, muita gente mesmo. Essa questão do silo, isso aí para mim é bem próximo, né? Que eu vim de um lugar que tinha muito quantidade rural, né? Então, assim, acontecem acidentes que, em tese, não eram para ter acontecido. Era só observar a norma. Alguém está falhando aí, em tese, né? Seja uma falha na concepção da prevenção, ou uma falha de rotina, ou uma questão dessa aí. O trabalhador pode falhar? Pode, claro, né? Mas a gente tem que se prevenir a isso. Então, vamos lá. Operações de máquinas que morre muita gente, né? Tombamento de trator aí corre demais. Silo, vez por outra aí morre muita gente, e não é falta de dinheiro, tá? É falta mais de conhecimento de quem tem esses bens. E também a questão de agrotóxico, né? E especialmente adoecimento, câncer, muito. E isso acomete assim, eu estou exposto a esse perigo, a esse risco de ter um agrotóxico, e mas não aconteceu nada comigo, cada um reage de um jeito. Não aconteceu nada comigo, mas não vai acontecer agora. Não é hoje, não é amanhã. É daqui a algum tempo que vai acontecer. Né? E mais grave ainda, não só acomete só quem trabalha, acomete a família também. Ora, eu vou numa empresa rural,
em que está tudo certinho, a pessoa está fazendo a aplicação com todos os cuidados, o trator é cabinado, né, tem a cabine que protege, ele está com as roupas, ele faz na preparação do agrotóxico e tudo mais, beleza, tem o resquício que vai nele, aí chega em casa, quem lava é a mulher dele. O filho ele pega o disco de protetor da máscara, pega ali, o filho fica brincando com aquilo lá, aí vai a família toda. Né? Então, assim, tem que ter um cuidado, essa cultura de prevenção que a gente trabalha com ela em todos os locais, na cidade, no campo e também nas escolas, né? Criar essa cultura, nessa cidadania em prevenção de acidentes do trabalho. Perfeito. Bom, começo agora a administrar o nosso tempo. Vamos fazer o seguinte, é evidente que tanto a doutora Tatiana como também o doutor Abel, como também o doutor Almeida, tem algo que não foi dito até o presente momento que gostaria muito de pontuar, deixar assentado aqui no nosso debate. Pelo meu tempo aqui calculando, doutora Tatiana, eu começo com a senhora tem 3 minutos, a senhora fica à vontade aí para deixar assentado aqui aquele ponto que a senhora deseja, por favor. Certo, obrigada aí pelo tempo. E assim, só retomando tudo que a gente falou nessa cultura de prevenção, a gente tem que ter com os profissionais, né, a cultura de incentivar que eles denunciem, que eles façam a notificação, né? Então, isso é uma parte que a gente tem que ter desde a notificação, a própria formação do profissional de saúde. Na formação, a gente ter disciplinas de saúde do trabalhador, de prevenção de riscos, né? Para que, como o doutor José Almeida colocou, né, a gente não vá só para os EPIs, mas a gente tem todo um mapeamento, gerenciamento de risco que a gente tem que conhecer antes e assim diminuir as necessidades de chegar lá ao acidente. A cultura de segurança, né? E aí dentro dessa cultura de segurança, como o doutor Abel colocou, a questão não só de ter o preventivo lá da segurança da polícia, que aí isso é muito importante, mas a gente tem alguns mecanismos dentro dos hospitais, como câmeras de segurança, botão de alerta, que é uma instituição agora há pouco tempo, foi o que salvou o profissional estava dentro do consultório e tinha um botão de alerta, e quando ele se viu intimidado com o paciente, o médico acionou o botão de alerta e aí já entrou a equipe e conseguiu minimizar a situação que poderia ser bem mais grave. Então, esses botões de alerta é importante, além de ter realmente essa maior institucionalização da presença de seguranças nesses locais de trabalho, principalmente nessas portas de entrada, UPA, na questão da urgência e emergência, os pronto-socorro, que é onde está localizada a maioria das notificações de violência contra o trabalhador da saúde. E, além disso, políticas públicas e leis, né? A gente está com um PL que é para os profissionais da saúde, que é o PL 6749, que ele já foi aprovado na Câmara Federal, agora foi para o Senado, que ele aumenta a pena no homicídio contra profissionais da saúde. Então, ele aumentou que a pena para dar de 6 a 20 anos, e aí pelo PL, se ele passar no Senado, vai para 12 a 30 anos, né, quando o homicídio é contra o profissional de saúde em exercício. Ele também traz outras penalidades mais graves, como no caso de lesão corporal, injúria, difamação. Então, ele traz todo esse rol de aumento da severidade da pena quando for um crime contra um profissional de saúde, que aí engloba todos os profissionais. E essa cultura que a gente deve ter de estar orientando nossos profissionais de saúde a notificar, e aí, como o doutor falou, acho que até esses números já dessa cultura que a gente tem de notificação. Então, hoje eu estou no plantão no hospital, um técnico de enfermagem se acidenta, ele já pergunta, e o meu CAT? Né? Então, ele mesmo já tem essa conscientização que tem que fazer a notificação. E a gente tem todo um protocolo de pós-exposição. Então, esse profissional ele é levado para um local onde ele vai ter todo assegurado toda a questão psicológica, mas também de medicação para evitar a transmissão, né? Então, é isso que eu queria deixar essa informação, que a gente precisa melhorar a cultura da prevenção e da notificação. Perfeito. Doutor Abel, também o senhor tem uns 3 minutos e meio aí para
fechar, né? No gosto do senhor. Primeiramente, Walter, agradecer mais uma vez o convite, né? Sempre bom estar aqui na Rádio Justiça, na TV Justiça. Agradecer ao Dr. José Almeida pelos ensinamentos. Mais um motivo que me encanta a promoção de auditor fiscal, a profissão de auditor fiscal do trabalho, né? Que eu conheci recentemente, a doutora Tatiana, por trazer esses dados e as informações precisas sobre a enfermagem. Bem, o que eu não trouxe aqui, apenas 2 pontos. Primeiro, as medidas preventivas. O Dr. José Almeida falou, mas as medidas preventivas que precisam ser realizadas para minimizar o excesso de acidente. Obviamente, os acidentes de trabalho dependem de uma conscientização. Porque não adianta o Ministério do Trabalho e Emprego, não adianta os auditores fiscais do trabalho realizarem dia de prevenção, semana da prevenção, sendo que essa prevenção não chega à conscientização de uma forma geral. Como eu disse, o recado que é dado às crianças dão um recado em casa. Na pandemia, as crianças chegaram ensinando como lavar as mãos, por exemplo. Então, dentre os 8 pontos que eu trouxe aqui para evitar esses acidentes de trabalho, nós temos as avaliações de gestão de riscos, treinamento e capacitação contínuos, os fornecimentos dos EPIs e EPCs, bem como a fiscalização, monitoramento da saúde ocupacional, ergonomia e condições de trabalho, condição e cultura de prevenção, investigação de acidentes e ações corretivas e, por fim, a conformidade legal e as auditorias internas. Isso seria para minimizar o excesso de acidente de trabalho. E, por fim, 6 pontos aqui, por que o Brasil registra tantos acidentes de trabalho e hoje figura na 4ª posição. Nós temos uma falta de prevenção e uma falta de cultura de segurança. Basicamente, o trabalhador ali, o empregado, com o passar do tempo, muitas das situações ele vai relaxando na utilização do seu EPI. Os ambientes de trabalho são inseguros, subnotificação e a informalidade. Nós entramos aqui mais uma vez no que o José Almeida falou. Ora, 1% apenas do que nós temos conhecimento são notificados os acidentes de trabalho. Temos a pressão por produtividade, descumprimento da legislação trabalhista, baixa valorização da saúde mental. E aqui, a saúde mental, nós temos em voga tantos casos aí do prejuízo dessa saúde mental que não é nem levada em consideração, é desvalorizada aí pelo empregador, pelos órgãos, pelos chefes, e não falamos somente de empresa privada, mas também aí dos órgãos públicos, tá? Pois não. Doutor Zé Almeida, também fique à vontade aí nos 3 minutos e meio, você deixar sentado aqui nos microfones da emissora, o que o senhor deseja que fique. Muito bem, Walter, eu quero agradecer você, agradecer o Neto, né, que está nos acompanhando, Neto. Hoje é o Washington. Hoje é o Washington, agradecer o Washington, né? E a TV Justiça, assim, pela oportunidade da gente estar aqui falando um pouquinho sobre prevenção de acidentes do trabalho, que eu considero, assim, para o país é um tema fundamental, tinha que ser uma política pública muito forte aplicada para a gente. Agradecer também aqui a doutora Tatiana e a doutora Abel pela oportunidade do aprendizado aqui de hoje, né? Foi muito interessante ouvir vocês, né? A gente sempre aprende um pouquinho, né? Isso vai construindo nossa personalidade e o nosso dia a dia. Falar assim que é importante que a gente batalhe, né, por implantar no Brasil essa cultura de prevenção de acidentes do trabalho, né? Na hora que esse nosso sistema de proteção ao trabalho, com essas instituições dentro das empresas, fora das empresas, né, observando esse ordenamento jurídico, inclusive a Justiça do Trabalho faz parte, né? Na hora que isso aí estiver funcionando perfeitamente, nós vamos ter uma redução significativa desses acidentes do trabalho. E me permita, doutora Abel, uma pequena correção, 1% de CAT de doença, quando deveria ser bem mais, né? 1% só de todas as CAT são pelo tipo doença, né? Enfim, a gente está trabalhando para isso, a Inspeção do Trabalho ela busca implementar essa cultura em prevenção através da nossa campanha nacional de prevenção de acidentes do trabalho, que a gente ajuda a conduzir, através do Dia Nacional de Segurança e Saúde nas escolas, né, que a gente está transformando em mês da segurança e saúde nas escolas, em que a gente fala com as crianças
né, desde o ensino pré-escolar até o ensino médio, sobre a importância da prevenção de acidentes que ocorrem em todos os lugares, né? Na hora que a gente está falando para as crianças de prevenção, colocando os princípios, quando elas se tornarem adultas, elas vão assimilar muito facilmente os princípios da segurança e saúde do trabalho. Isso aí vai acompanhar essas crianças durante toda a vida e vai ser útil, é uma coisa útil, né? Então, nós precisamos que a nossa sociedade também entenda, cada um de nós, aquele cidadão comum que está passando ali na rua, olha, eu preciso prestar atenção, eu preciso valorizar as ações de prevenção, desde a casa da gente, e a gente faz isso, né? Quando nasce a criancinha, a gente tampa as tomadas, ensinar as crianças assim, na cozinha, coloca aquela panela com cabo para dentro, né? Coisas simples, mas que reduz os acidentes, né? Ora, e se acontecer um acidente, o que é que eu tenho que fazer rapidamente? Isso, aquilo, as medidas de emergência, né? Então, nós temos que ter atenção. São muitos brasileiros, crianças, jovens, né, que morrem, que se acidentam, que ficam com sequelas em razão de acidentes, inclusive do trabalho. E é para isso que a gente fala quase todos os dias, né? Vamos dar atenção, vamos implementar essa cultura. E o dia de hoje foi bastante enriquecedor para mim, tá? Tá ótimo. Bom, vamos agora fechar, doutor Abel, 27 de julho, portanto, o dia onde, claro, né, vamos refletir sobre esse dia, que é o Dia Nacional de Prevenção de Acidentes do Trabalho. Em um minuto, que presente mereceria esse 27 de julho, doutor Abel? Eu creio que nós mereceríamos uma melhora do nosso país, as condições de trabalho, principalmente os profissionais da área da saúde, e sair dessa quarta posição que nós ocupávamos, a primeira posição, ter um avanço, minimizar esses acidentes, que as leis de fato funcionem, que os acidentes de trabalho sejam de fato registrados, sejam comunicados ao MTE e aos AFTs, para que nós possamos sempre melhorar, porque não adianta ter as normas, ter a justiça, se a máquina estatal como um todo não funcionar. Doutora Tatiana, a mesma pergunta, né? 27 de julho, Dia Nacional da Prevenção de Acidentes do Trabalho, qual seria o grande presente? Para os profissionais de saúde, eu acho que a maior segurança nos ambientes de trabalho poderia prevenir muito do que vem acontecendo hoje em dia, que é a violência, né? A agressão física, a agressão psicológica, a agressão verbal. Com a presença de um maior contingente de segurança, poderia estar coibindo muitas das agressões que hoje os nossos profissionais de saúde passam no seu exercício profissional. Então, maior segurança nas unidades básicas de saúde, nos postos que estão mais na periferia, que hoje é o que a gente também tem registro, porque lá a gente não tem segurança nenhuma. Perfeito. Doutor Almeida, e para o senhor também, né? 27 de julho, Dia Nacional da Prevenção de Acidentes do Trabalho, qual seria o grande presente? Eu acho que o grande presente seria assim, uma maior reflexão, né, da importância da prevenção, uma maior conscientização sobre isso, e também acho assim que uma valorização do profissional de segurança e saúde do trabalho, dos engenheiros de segurança do trabalho, médicos do trabalho, técnicos de segurança, enfermeiros do trabalho, técnicos de enfermagem, todas essas pessoas cujo trabalho é exatamente cuidar do trabalho dos outros. Tá muito bem. Foi um prazer receber o senhor aqui nos estúdios da Rádio Justiça. Queremos aqui agradecê-lo por essa gentileza, por essa atenção. Conte sempre com a emissora, doutor. E o convite é permanente para outros debates, tá bem, doutor Almeida? Muito obrigado. Prazer imenso estar aqui. Muito obrigado ao senhor. Doutora Tatiana, também leve o nosso abraço, a nossa admiração, o nosso carinho, o nosso reconhecimento por essas heroínas, pelos heróis que em plena pandemia da Covid-19, enfim, se não fosse vocês, a tragédia seria maior ainda do que foi, né? Do que realmente deixou a humanidade muito preocupada e ciente de que se tem alguém que a gente tem que agradecer, é justamente a vocês. Então, leve o nosso abraço, a nossa admiração,
o convite também sempre aberto para a senhora voltar outras vezes conosco para que possamos então debater esse e outros assuntos dentro, portanto, aí do que solicita e exige a nossa sociedade. Muito obrigado, senhora. Obrigada a todos aqui, você, nosso companheiro aqui que está junto com a gente, e doutor José Almeida e doutor Abel também, né? E a Rádio Justiça pela essa oportunidade de debater um tema tão importante, tão valoroso para toda a sociedade e para os profissionais da saúde também. Obrigada. Muito obrigado. Professor, doutor Abel Cunha, também da mesma forma, viu? Muito obrigado ao senhor. Volte sempre, né? O convite é sempre aberto, é sempre muito bom tê-lo aqui nos microfones da nossa emissora. Obrigado, Walter Lima. Agradecer também os ensinamentos, mais uma vez, doutor José Almeida, da doutora Tatiana. É sempre importante falar de um tema necessário, não somente para aquelas pessoas que têm o costume de ouvir sempre a Rádio Justiça, mas que nós possamos levar dos empregados aos empregadores, do alto ao baixo escalão e principalmente trazer a mensagem de conscientização. Sem o estudo, sem o aprendizado, nós não somos nada. Muito obrigado. Muito obrigado. E assim chegamos ao fim da edição do nosso debate dentro do Justiça na Tarde. Sou Walter Lima. A produção do programa foi da Ana Carolina Laurindo. Trabalhos técnicos hoje do Washington Rodrigues e a coordenação de jornalismo é da Bárbara Michelini. Muito obrigado, um excelente fim de tarde e até o nosso próximo encontro. A Rádio Justiça apresentou Justiça na Tarde. Secretaria de Comunicação Social, Supremo Tribunal Federal.